Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo na Boa, esse podcast leve, sem pauta, sem mimimi e principalmente sem frescura. Hoje tô estreando aqui na Casa Nova, a gente está trazendo aqui nosso podcast para o Splash Podcast Studio, é um estúdio que foi um parceiro da gente no Podcast Experience, que a gente vai falar já já, e agora o Podcast na Boa veio para cá. Então, no episódio de hoje a gente vai falar de finanças, investimentos, gestão de patrimônio. Convidei aqui dois amigos, o Júnior Queiroz, meu amigo de longa data, ele que já trabalha dando consultoria há muito tempo, e o João Nogueira, que é sócio dele aí na B3X Investimentos, que a gente vai falar aqui. Antes de eu pedir para vocês se apresentarem, né, a gente sempre começa o Papo na Boa falando dos nossos patrocinadores, as pessoas que apoiam esse projeto do podcast, Papo na Boa. E assim, se não tiver a galera que dá o suporte aí, o papo não acontece. Primeiro, tem a Chante Massoterapia, que é um espaço de massoterapia lá no Cocó. Não sei se vocês já ganharam, eu vou dar para vocês um voucher para você ir lá. Massagem relaxante, com pedras quentes, drenagem linfática, tem todo tipo. É só ir lá para vocês fugir da rotina do dia, que eu acho que é reunião atrás de reunião, uma loucura. Já quero. Mais um dia vocês vão lá relaxar. Então, tem todo tipo de massagem lá para homem, para mulher, pedras quentes, modeladora, drenagem linfática, bacana demais. Tem também nosso outro patrocinador, que é a Junesse, né? Você conhece alguém que quer ficar mais gordo, mais feio, mais velho? Não, todo mundo quer ficar mais bonito, mais jovem, mais saudável. Então a Junesse tem produtos para deixar você mais jovem, mais bonito, mais saudável, principalmente a mulherada aí, colágeno, né? Tem cremes anti-idade, muito top. Tem também o nosso próximo patrocinador, o Podcast Experience, né? Que você esteve lá, a gente vai falar disso. Podcast Experience é uma comunidade de podcasts onde a gente reúne quem tem podcast, quem quer ter podcast, quem é criador de conteúdo, a cadeia produtiva, né? Quem produz podcast. A gente teve uma imersão agora no dia 10 de setembro e depois virou uma comunidade que é um EdTech, né? Virou um EdTech, a gente esteve até na feira do Sebrae lá, foi bem bacana apresentando o Podcast Experience e o apoio da Splash Podcast Studio, que é esse ambiente profissional aqui que você está vendo aqui, com câmeras profissionais, microfones, tudo para você fazer o seu podcast, beleza? Vamos começar aqui o papo. Vou pedir para vocês se apresentarem, né? Eu gosto de apresentar os convidados, mas como a gente está em casa aqui, se apresenta para a galera, fala um pouco do trabalho de vocês e a gente começa o papo. Começa aí, Júnior. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? Principalmente de Casa Nova aí, participar desse podcast, compartilhar um pouco de conhecimentos, né, sobre investimentos, sobre educação financeira. Como o nosso amigo Eric aqui falou, meu nome é Júnior Queiroz, invisto desde 2014, atuo no mercado financeiro como investidor desde 2014 e mais ou menos em 2017 a gente começa a ajudar alguns amigos a se educarem financeiramente, a aprenderem a investir e a gente começa a empreender de fato, né? Nós que somos empreendedores aqui natos, a gente sempre está em busca de oportunidade, era um sonho de fato empreender no mercado financeiro, não só investir, né, e viver de rendimentos, mas realmente empreender nesse mercado até que a gente conseguiu. Nós começamos de forma bem tímida, ajudando alguns amigos, ensinando e por aí vai. E o negócio foi crescendo e foi assim que surgiu a B3X Investimentos, né? Que é a nossa empresa onde a gente ajuda outras pessoas a se educarem financeiramente, a gerirem melhor seu capital e a aprenderem a investir, né? É uma coisa que é tão importante aqui no Brasil e que poucas pessoas investem e, infelizmente, não é ensinado isso nas escolas, né, cara? Tem pra onde correr. Boa. E você, João Grande João? Fala, meu querido, boa noite. Primeiramente, também quero agradecer a esse convite, é uma satisfação estar aqui, prestigiando esse novo ambiente. Que ambiente bonito, que ambiente legal. Parabéns mesmo. Mas vamos lá. Eu, como falei há pouco tempo, me chamo João Nogueira. Eu também conheci o mercado financeiro desde 2014 e de cara me apaixonei. Vocês começaram juntos, né? Praticamente. Isso, praticamente. 2014. E de lá para cá, cara, foi muito busca por conhecimento, muito investimento em, de fato, várias mentorias, investimento também em vários ambientes para a gente estar aprendendo um pouco mais. Então, a gente sempre busca se capacitar. É uma coisa que eu sempre falo muito, quando estou conversando com alguém, batendo assim um papo bem leve, eu sempre comento. Cara, eu não faço absolutamente nada que eu não teste primeiro. Então, primeiro,
eu invisto em capacitação, eu primeiro busco ali aprender, busco ali aquele conhecimento para depois poder compartilhar aquele conhecimento. E existe muito conhecimento gratuito, existe muito conhecimento ali, de fato, muito conteúdo bom realmente de forma gratuita, mas os melhores conteúdos que eu tive, eu paguei por eles, eu investi neles. E é por isso que nos surgiu ali aquela vontade, aquele desejo de fato de levar conhecimento ali para outras pessoas. E foi onde a gente fez a parceria aí, juntamente com a B3X Investimentos. O Júnior foi o idealizador, eu cheguei depois aí na parceria, mas a gente, graças a Deus, vem galgando aí um caminho bem bacana aí. E falando em B3X Investimentos, tá aqui, né? Canequinha de hoje aqui. Isso aí. Ó, B3X Investimentos, o resto juros compostos, diversificação, disciplina, café, que é essencial, e o resto é história, né? É isso aí. B3X Investimentos. Eu queria começar pelo nome. Como é que vocês escolheram o nome do negócio, da consultoria? Porque, se eu não me engano, a bolsa é B3, né? Aqui no Brasil. Exatamente. E aí veio o B3X, por quê? Porque assim, a B3 hoje, o que ela é? O que significa B3? É a junção de Bolsa, Balcão, Brasil, certo? E ficou B3. Por que a gente quis colocar o nome de B3X? Na verdade, não ficou Brasil, né? Ficou, nessa concepção, ficou Bolsa, Bitcoin e outro que eu não me lembro agora. E o X de multiplicação. Multiplicação de conhecimento de investimentos, multiplicação de conhecimento de educação financeira, multiplicação mesmo de conhecimento no geral na parte de investimentos. Então, a gente tem essa filosofia de realmente compartilhar conhecimento. A gente gosta disso, que inclusive eu falei, recentemente eu palestrei no Mastermind que eu participo, e eu comentei isso, que, cara, na época que nós começamos, nós meio que ensinávamos de graça. Então, a gente meio que deu um gatilho. Cara, se a gente ensina as pessoas de graça, por que a gente não pode monetizar isso? E foi aí que a gente começou a monetizar e o negócio começou a crescer e surgiu, de fato, a B3X Investimentos. Inclusive, na época que a gente idealizou, era em outro formato, acabou não indo para frente. Depois a gente, eu juntamente com outro sócio, que na época não era o João, a gente startou a empresa nesse formato, foi modelando e por aí vai. Acabou que depois eu fechei a parceria com o João e a gente vem tocando. Então, o propósito da empresa, de fato, é isso. Massa. Conhecimento de educação financeira e investimentos. E para a gente continuar nosso papo aqui, não podia esquecer, a gente sempre tem um presente pro convidado, né? A gente gosta de fazer, eu tenho uma parceria com um amigo meu, Rafix, ele faz vou mostrar para vocês aqui para ver se vocês ficaram bonitão na tela. Coloca aí, Lucão. Um presente aí, ó. Opa! Caraca, Júnior Queiroz. Rapaz, emagreceu aí. É profecia, minha profecia. Foi um detox bom, hein? Foi um detox bom. Júniorzão, o João aí, falando aí, sempre palestrando, fazendo seus ensinamentos. Vocês acreditam muito em conhecimento, né? Sim, que a gente só consegue investir mais e melhor se tiver conhecimento. Então, o Rafix, que é o parceiro nosso, ele faz você virar um boneco de papel. Você vira um Ken, uma Barbie. E ele também faz esses desenhos digitais aí que depois eu vou fornecer vocês aí para vocês estarem compartilhando. Minha meta é chegar agora nesse corpo. Aí, já é inspiração. É isso aí. Já é inspiração. Sério, ficou muito maneiro. Massa. Um abraço aí, grande Afix. E aí, vocês trouxeram aqui também bacana o grande touro de Wall Street. Exatamente. Que eu tive lá em Nova York, tive o prazer de estar lá em Nova York pegando nos ovos do boi. Porque vocês sabem de onde veio essa lenda? Cara, não. Tem um sei. mito lá que todo mundo que vai lá. Sim, que pega e. Tem lá o touro de Wall Street dourado lá. Aí, pega. não sei por que apareceu uma lenda, um mito que todo mundo que pega nos ovos do boi tem prosperidade. Exatamente. Não é isso? Tu sabe de onde veio essa lenda? Cara, depois eu vou pesquisar. Né? Inclusive tem um amigo nosso que ele falou que ele teve, eu acho que o ano passado lá. E ele pegou, né? E ele falou, cara, não sei se superstição, enfim, só sei que quando eu voltei,
eu nunca fechei tanto contrato na minha vida. Ah. Então, assim, meu amigo, quando eu for Partiu lá, eu Nova vou... York. Partiu Nova York. Partiu Nova York. E, cara, pra quem é leigo nessa questão de investimentos, né? Porque às vezes é muito distante para algumas pessoas, porque tá Sim. todo mundo só pagando suas contas. Sim. Eu fui descobrir recentemente, o Toro eu já conhecia um pouco a história. Sim. Mas acho que pelo Pablo Spy, eu fui conhecer a Sim. história do touro e do urso. Isso. Para quem não é do mercado, o que é o touro, o movimento de touro e o movimento de urso? Para quem quiser explicar aí. Cara, vamos lá. O movimento do touro é o ataque do touro. O ataque do touro, normalmente a chifrada, ela vem de baixo para cima. Então isso quer dizer o quê? Você está impulsionando o mercado para cima. Você está impulsionando os compradores. Então, através dos compradores do mercado, você impulsiona o mercado para cima. Nossa. E isso simbolizar o touro por conta do ataque do touro ser de baixo para cima. E o do urso é o contrário. O urso ele ataca de cima para baixo. Então, eles apontam isso como a força vendedora do mercado, que você vai fazer ali aquele ataque do urso para baixo, vai jogar o mercado para baixo. Então, o mercado financeiro, na verdade, ele é o quê? Ele é aquela troca ali de compra e venda de volatilidade, onde o touro são os compradores e o urso são os vendedores. Boa, boa. Eu fui descobrir isso recentemente, achei interessante quando o Pablo Spy, e não sei qual é a opinião de vocês sobre o Pablo Spy, que eu acho que assim, ele populariza um pouco a Sim, forma sim. das pessoas que não estão nesse mundo a começar a acompanhar. Sim. E eu fui descobrindo algumas coisas através dele, achei bem bacana, tem até uns cursos dele aí, mas Nossa. eu acho bacana a forma que ele lida para falar de finanças e investimento, uma forma diferente que É, chama a atenção, né? Com bem certeza. lúdica, bem lúdica. Com certeza. E no Brasil, não sei se vocês têm esses dados, mas nos últimos anos cresceu o número de investidores, né? Há 5 anos atrás, não sei se era 2, 3% da população. Não, até hoje é menos. Até hoje é isso? Porque assim, o que acontece? Antes da pandemia, a gente tinha menos de 1% da população que investia, certo? Na pandemia, existiu um boom no mercado. Por quê? Porque muitas pessoas viram a queda do mercado e quiseram aproveitar a oportunidade. Só que, assim, é importante a gente frisar que, infelizmente, a maioria dessas pessoas entraram no mercado de forma errada. Porque entra sem conhecimento, entra só por comprar, sem saber analisar uma ação, sem saber por que está comprando, criptoativos do mesmo jeito, enfim, vários ativos comprou por comprar. E quando você compra um ativo que você não tem o conhecimento de fato daquele ativo, se a empresa está indo bem, se ela está indo mal, a probabilidade de dar errado é bem grande, entendeu? Só que realmente existiu esse boom. Tanto é que, assim, hoje nós temos mais de 3 milhões de investidores na Bolsa. No Brasil. No Brasil. No Brasil. Isso, com base na população, passou de 1%, né? Sim, sim. Passou de 1%. Só que, assim, se a gente for fazer uma comparação com os Estados Unidos, Lá é quanto? mais de 50%. 50%, Mais de 50% da população investe. Da população investe Puta nos que Estados Unidos. pariu. Qual é a população dos Estados Unidos? É maior que o Brasil? Cara, né? é mais de 200 milhões. Mais de 200 milhões, ou seja, 100 milhões de pessoas estão na Bolsa. pelo menos, O tanto de dinheiro que tá rolando lá. Putz. E fora que, assim, cara, a mentalidade do americano é diferente da do brasileiro, porque, assim, aqui a mentalidade é o de quê? Como é que a galera poupa? A galera poupa e tem a famosa poupança, né? Literalmente. Então, assim, vai guardando. Americano, a poupança dele é comprar ação, pô. Sim. É comprar ação. Qualquer dinheiro que sobrou, ele tá Comprar comprando ação. Comprar ação. É por isso que tem tantas pessoas que conseguem se aposentar cedo com dividendos nos Estados Unidos. E isso ele não foi ensinado, é uma cultura que vai Cultura, passando de cultura, pai para exatamente. filho. Ó, pai, É cultura. filho, tô fazendo isso aqui. Exatamente. Para você ter uma noção, tem aniversários. Quando tem aniversário ali de um moleque ali, 10, 12 anos, normalmente os presentes desse aniversário, quando é uma galera assim bem mais velha ali, que já tem um entendimento melhor, ela dá de presente títulos, ela dá de presente ações Loucura, né, velho? na bolsa para aquele jovem. Ó, tô comprando aqui para você, isso aqui é o seu presente, lá na frente você vai me agradecer. E é tipo isso. Mas vocês acham que, fazendo Cultural comparativo com a mesmo. cultura do brasileiro com o americano, vocês acham que isso faz parte porque o sistema educacional lá, ele estimula isso, ou é por causa da cultura mesmo do americano, de ser mais empreendedor, de ir atrás mais de lucros, de investimentos? Cara, vai dos dois lados, né? Eu acredito. Primeiro, lá existe uma base educacional financeira, né? Tem no currículo... Tem no currículo, então, tanto é que, assim, se você procurar, se você lembrar dos filmes, com certeza todo mundo já viu algum filme que tinha lá a criança vendendo limonada, que não sei o quê. Verdade. Então existe essa cultura do empreendedorismo
da educação financeira, até porque, assim, o que acontece? Nos Estados Unidos, as faculdades, elas são pagas e a escola é pública. Aqui é o contrário. Totalmente errado. Então, assim, qual é a cultura deles lá? É se educar financeiramente para ter dinheiro para pagar a faculdade do filho. É loucura. Entendeu? Aqui a educação, o inverso. você que tem condições de colocar num colégio particular vai ter o melhor ensino. Isso, exatamente. E quando é para você investir mais na sua faculdade, você vai ser beneficiado pelo Estado, que era para ser o contrário. Exatamente. Isso é bizarro, né? É loucura bizarro, demais. bizarro. Então a bolsa lá, 50% investe. Então é muito mais comum, é muito mais simples qualquer empresa querer entrar na bolsa também, porque tem mais gente comprando. Correto. Essa lógica é correta, porque aqui às vezes não é um mercado de compradores é menor, não é toda grande empresa que vai se arriscar a tá numa bolsa, né? E assim, qual é a grande diferença? Porque às vezes eu vejo uma empresa que vai se lançar, vai ter seu IPO, que chama, né? Que é abrir capital para vender ações para qualquer pessoa. Uhum. Tem algumas empresas que escolhem fazer isso nos Estados Unidos e tem algumas que escolhem fazer aqui. Tem diferença? Como é que funciona isso aí? Tem uma diferença por conta da adesão e do volume financeiro de negociações. Começa daí. Um exemplo, a Bolsa Americana ela é X vezes maiores do que a Bolsa Brasileira. Então, se você vai fazer um IPO lá nos Estados Unidos, uma Nasdaq da vida, você vai ter uma adesão muito maior do que aqui. Então, isso aí já é um ponto que as pessoas utilizam bastante na hora de analisar. Inclusive, recentemente teve do sistema de SAR, eles fizeram lá, né? Sim. Acho que foi nos Estados Unidos também. Mas impede, por exemplo, se eu abrir lá, não consigo abrir no Brasil, se uma ação está na bolsa lá da Nasdaq, ela não vai estar aqui na bolsa brasileira, é isso? Não, é porque assim, o que acontece? Vou citar o caso do Nubank. Aproveitar até para esclarecer. Pronto, eu tenho até uma dúvida sobre o Nubank que eu vou falar aí. Pronto. Recentemente eu comecei a receber muitas perguntas de o seguinte, se o Nubank ia fechar no Brasil. Só que assim, o Nubank, o que aconteceu? Quando ele fez a IPO, ele fez nos Estados Unidos. Por que ele fez? Porque, como o João falou, lá a liquidez é muito maior e, querendo ou não, cara, Estados Unidos é vitrine para o mundo. Sim. Deu certo lá. O Brasil não é, infelizmente, em relação ainda, a Bolsa não é referência mundo, né? Não tem para onde correr. Então, assim, fizeram a IPO lá, ponto. Para investir no Nubank pelo Brasil, você tem que investir através do BDR. BDR é o quê? É um certificado de uma compra de ação dos Estados Unidos. Pronto. Então, você investia no BDR, através do BDR. Só que para você ter um BDR de uma ação americana, aqui no Brasil, a empresa tem que seguir as regras do Brasil, né? Da Bolsa Brasileira. E seguir as regras lá dos Estados Unidos. Show? O que é que o Nubank fez? O Nubank tirou o BDR, a opção de BDR do Brasil, só que as ações continuam lá nos Estados Unidos. Mas isso foi depois do lançamento, né? Foi, depois do lançamento. Eu fiz até uma coisa, não sei se vocês vão me dizer se eu fiz errado ou não. Eu sou um cara que comecei a investir há pouco tempo em ações porque não desconhecia. Sim. Uma coisa que me ajudou muito foi aquele tal do Easy Invest. Sim. Que eu achei uma plataforma muito simples, que ele recomendava ali alguns produtos, eu ia escolhendo. Massa. Inclusive o Nubank comprou. Agora é no Invest, né? Isso, exatamente. E eu achei muito simples de começar, pelo menos você tirar o pé, começar ali, né? Isso. E aí o Nubank comprou, e aí quando eu vi que o Nubank ia lançar o IPO, eu comecei a falar com meus amigos, meu irmão, compra isso aí, não sei se é besteira. Aí outro amigo meu que é mais experiente falou assim, Eric, ninguém compra, não é todo mundo que compra no lançamento de empresa, porque geralmente ela vem inflacionada e depois ela vem pro preço real dela, né? E eu acho que foi isso que aconteceu. E eu estimulei alguns amigos meus, cara, bota R$100, bota R$1.000, compra aí e tal. Acho um monte de amigo meu comprou no Nubank porque eu estimulei. Eu comprei lá, botei R$1.000 no Nubank. Estou feliz com ele. Não estou nada feliz, porque eu acho que quando eu comprei, eu acho que tava, não sei se era R$20 ação, alguma coisa assim. Hoje tá 5, 6, ou coisa assim. Cai um então, pouco. não tão feliz. Mas ação é a longo prazo, né? A gente vai conversar sobre isso sempre. aqui, mas eu acho que eles não ficaram muito felizes, não. Quando vocês viram esse movimento do IPO, do lançamento da Nubank, o que vocês acharam? Cara, Do movimento que aconteceu? como, Inclusive eu leigos fazendo. Falou e que muita gente realmente leigo acaba fazendo. Se precipita no lançamento. Depois de um tempo de mercado, começa a precificar. Começa, de fato, as pessoas que investem com cacife maior começam a analisar a empresa, fazer todo o estudo de mercado para poder entender e fazer a precificação. Então, nessa hora também, muita gente, às vezes, quando compra no lançamento, dá um pump. Tipo assim,
Vamos supor que assim que abriu, não abriu a 20. Deve ter aberto, sei lá, um exemplo aqui a 10. Estou dando um exemplo. Eu não acompanhei o lançamento do Nubank, não vou dizer por números exatos. Certo. Vamos supor que abriu ali a 10. Aí muita gente vai lá, abriu aqui a 10, vamos comprar. Muita gente experiente no mercado já fez ali aquela aquisição e esperou dar o primeiro pump e já realizou tudo para poder botar o lucro no bolso. Caramba. Então aquela galera que comprou ali a 20 achando que ia para 40, já viu descer ali 50% de cara. Isso acontece, é uma manobra de mercado, entendeu? Quando você pega o lançamento, você tem que estar muito atento para fazer o quê? Comprar e já colocar a sua ordem para realizar. E depois aguarda a precificação para você entrar nela mais à vontade. Massa. É uma dica aí. Uma boa dica aí que eu já aprendi agora essa. Mas assim, a gente está falando já de investimentos, ações, eu queria voltar um pouquinho para arrumar a base, né, da gestão financeira, que são muito poucos brasileiros, como a gente falou, tem nem 1% ou 2% investindo. Mas assim, tu também dá mentorias, vocês dão consultorias para a pessoa primeiro arrumar a sua casa. Sim. Muita gente ganha muito, mas também gasta muito, não tem esse controle. Inclusive, no evento que a gente participou do seu evento lá, você criou uma planilha para a pessoa se organizar, ser saudável financeiramente. Sim. Uma vez eu estava escutando um podcast, eu acho que o Bruno Perrini estava falando, que tem muita gente que, na dúvida, estou um pouquinho endividado, será que eu devo começar a investir? E a maioria dos educadores financeiros fala, primeiro arruma a casa, paga suas dívidas, juros é alto e tal, beleza, para depois começar a investir. Só que a lógica do Bruno Perini, eu queria saber a opinião de vocês, ele falou assim, cara, sei lá, se você tem 10 mil reais de dívida, daqui que tu acumule com as sobras que você tem do seu salário, os 10 mil reais para estar quitando esses 10 mil reais, talvez se você pegar o que está sobrando e começar a investir em ações que são sólidas, né? Que a gente sabe que não tem tanto risco, ou então um tesouro, alguma coisa, talvez você consiga quitar essa dívida mais rápido. O que tu pensa sobre isso? É melhor ajeitar a casa mesmo primeiro? Principalmente porque a galera não tem conhecimento em investir. Cara, assim, essa questão da educação financeira, como você falou, é a base. E é realmente a base que a gente prega, né? A gente vive isso, o que a gente prega. E é uma das primeiras áreas da vida do cliente, né, do nosso mentorado, que a gente vai organizar e que a gente vai entender. A maioria dos clientes de vocês chegam lá totalmente desorganizados. Cara, a maioria. E assim, digo mais, tem alguns que... O que acontece? Hoje, como é que é um processo? Cara, eu quero fechar uma mentoria, beleza. A mentoria funciona dessa forma, o valor do investimento é esse, por aí vai. Assina-se um contrato, fez o pagamento, a gente começa a mentoria. Primeira reunião que a gente vai fazer é para entender, né, de fato a tua necessidade, qual o teu horizonte de tempo, quanto tu pretende investir, se tu já investiu ou não, se tu faz a gestão do teu capital financeira de fato, faz teu controle financeiro ou não. Depois disso, a gente vai montar um planejamento para você e vai começar de fato a mentoria. Então, assim, das primeiras aulas sobre gestão financeira. É fazer um diagnóstico mesmo do cara, um raio-x. Um raio-x total, certo? Da vida financeira do cara. Então, assim, a maioria dessas pessoas fala que faz a gestão financeira. Só que, assim, quando a gente vai ver, beleza, tu faz a gestão financeira, como é que tu faz? Eu anoto tudo que eu ganho e tudo que eu gasto. Só faz um encontro ali para saber se está sobrando. Isso não é gestão financeira. É um básico do básico do básico do básico. E tem gente que, assim, é fácil, mas, assim, não tô fazendo não, porque eu sei que eu tô gastando muito mais do que eu ganho, então eu não quero nem ver. Putz. Entendeu? Tem muita gente assim, né? Tem muita. Eu já fui assim. Tem muita gente ver, assim. Então, assim, o que a gente faz? Cara, a gente vai entender, de fato, quanto é que a pessoa tem de receita, quanto é que ela tem de despesa, o que pode ser cortado, o que pode ser diminuído, e por aí vai. E vai montar um planejamento financeiro, de fato. Porque, assim, o ideal é você o quê? Realmente ter um controle financeiro total, né, do que você tem de receita e que você consiga viver com aquele capital e dentro daquele planejamento você consiga pagar suas dívidas, você consiga investir, você consiga ter um dinheiro ali para você gastar com o que você quiser, entendeu? E realmente conseguir viver com aquilo. Só que o problema das pessoas é o quê? Acabam vivendo acima do padrão de vida, não investem, ficam endividadas e o tempo vai passando. E assim, eu acho que não tem uma regra, mas acho que você deve dar algumas coisas em comum quando vocês estão com os clientes de vocês. Por exemplo, você chega e diz assim, cara, tá aqui teus gastos e aqui o que tu ganha. Tu tem que viver com, sei lá, 60% do que tu ganha, 70% e o resto tu tem que investir. Vocês chegam a dizer alguma coisa parecida com isso ou depende de cada caso?
Cara, a gente chega porque o que acontece? Quando a gente faz esse diagnóstico financeiro, tem muita coisa que pode ser cortada ou diminuída. Então, assim, por exemplo, cara, tem muita gente que gasta com assinatura que nem usa. Nessa brincadeira, se você pegar no ano, dá um capital bom. Entendeu? Então, se fizer esse básico, somente esse diagnóstico, você já tem uma visão panorâmica. Cara, isso aqui eu posso... Inclusive, na planilha lá do evento, não deu para mostrar mais a fundo, mas tem uma parte que você responde, eu posso diminuir? Tudo que você responder sim, dentro dessa planilha, inclusive os ouvintes, se eles quiserem, eles podem entrar em contato com a gente para receber essa planilha de gestão financeira. Tudo que você responde nessa planilha sim, você vai para a parte de licitação, né, que a gente criou, que é onde você vai ver, cara, eu posso diminuir ou eu posso aumentar a minha qualidade pelo mesmo preço? Entendeu? Quando tu fala licitação, tu vai fazer uma pesquisa de mercado Exatamente. ali com o fornecedor, sei lá, de internet. A gente está falando de coisas pequenas, mas dá para dar um isso. exemplo. Exatamente. Cara, tem essa aqui, tem essa aqui e tem essa aqui, custa tanto. Aí você vai escolher. Exatamente. Vou te dar um exemplo de uma licitação que eu fiz recentemente. Tipo, eu pagava X na minha conta de plano telefônico. Certo. Pagava R$150 um plano telefônico X. E para mim, eu achava que aquilo ali era super, me atendia e tal. Só que eu percebi que nas minhas licitações, com R$50 eu conseguia fazer a mesma coisa. Mesma coisa e não mudava a qualidade do que você dava. Absolutamente nada. Então eu tava Ou pagando seja, R$100 sobrando a mais, R$100 que tu podia estar fazendo só alguma que eu outra não coisa. penso em 100, eu já penso, a minha cabeça multiplica por 12 automaticamente. É um ano, eu tava né? gastando 1.200. Pô, 1.200 faz tanta coisa. Sim. 1.200 é quase o valor da creche do meu menino, Sim. mensalmente. Então já um mês ali que eu Olha tô aí. colocando aqui nisso daqui. E Sim. coloquei por tanto tempo. Sim. Enfim, então isso é um detalhe, é um exemplo. Aí você vai pegando esses pequenos exemplos até você, quando você vê, você consegue reduzir de 300, 400, 500 reais ali no mês, você tá colocando de custo fixo a mais, que pode sobrar para você adiantar uma dívida, que pode sobrar para você investir, que pode sobrar para você fazer outras coisas. Sim, sim. E esse é o intuito. E dos clientes de vocês, assim, de uma maneira geral, onde é que aperta mais a questão das dívidas da galera? É aluguel, é vestuário, é comida, é prazeres? O que endivida mais a galera? Cartão de crédito? Cara, assim, é cartão de crédito. Cartão de É crédito. cartão de crédito. É cartão O cara de gasta um crédito. dinheiro que não tem, né? Exatamente. É cartão de crédito e assim, por exemplo, vou citar um caso recentemente de uma mulher que fechou uma consultoria, ela é funcionária pública, ela tem uma renda de mais de 20 mil reais no mês e juntando as receitas gerais dela, ela tem uma renda de mais de 30 mil. Então, assim, essa cliente, ela tem uma renda de mais de 30 mil, só que ela gastava mais de 30 mil. Então, quando a gente foi... Isso é comum. Sim. Então, quando nós fomos fazer um diagnóstico financeiro, a gente viu que, assim... E ela viu isso, o mais bacana foi isso, é que ela viu que ela poderia cortar muita coisa e diminuir muita coisa. Resumindo, e outro detalhe, dentro desse cenário, ela não tinha reserva de emergência, o investimento dela a carteira dela estava toda bagunçada, ela estava perdendo muito dinheiro, porque aquele exemplo que eu falei quando você comentou da entrada de pessoas na bolsa. Ela entrou na bolsa, só que ela entrou sem conhecimento. Sim. Ela comprou por comprar, entendeu? Então, assim, a gente foi fazer um diagnóstico financeiro, organizou toda a parte financeira, foi organizar toda a carteira dela, ajudar ela a investir melhor e por aí vai. Então, assim, hoje ela tem uma reserva de emergência, ela sabe de fato quanto que ela ganha, quanto é que ela gasta, sobra dinheiro para ela investir todos os meses, ela consegue fazer o que ela quer dentro de um planejamento financeiro. E isso é legal, que nessa conversa aqui já deu para entender, e você me disse se está errado. Primeira coisa é você organizar a sua casa. Isso. Te zerar a dívida, pagar tudo de dívida. Depois, o segundo passo é criar uma reserva de emergência. Ou se faz simultaneamente, ou um segundo passo. E depois você vai ver como investir. Seria assim, mais ou menos? Cara, assim, eu acredito que pode fazer em conjunto. Porque, por exemplo, essa cliente, como ela não tinha reserva de emergência, nós fomos criando. Então, a gente estabeleceu metas, todo mês, para a gente construir essa reserva de emergência, vai ter que ser disponibilizado esse valor para a reserva de emergência. E tu estipula uma reserva de emergência em 1 ano, em 6 meses, depende do cliente? O que você fala? Que geralmente você costuma aconselhar? Normalmente, o que acontece? Eu costumo falar que
a reserva de emergência, ela tem 3 níveis, né? Tem o razoável, que uma reserva razoável considere 3 meses. 3 meses de custo fixo, né? Guardadinho ali, escutando a conversa, né? Como a gente fala aqui. 3 meses. Com razoável. liquidez que você pode ter a qualquer momento. Exatamente. Razoável. Uma reserva de emergência média são 6 meses. E uma reserva de emergência boa são 12 meses. Um ano. Isso. Porque Então, se acontecer qualquer coisa com a tua fonte de renda, tu tem um ano para ir buscar para ter igual ou até mais, né? exemplo disso é a pandemia, né? Sim. Quem não tinha reserva de emergência, principalmente as empresas, e vocês dão consultoria só para pessoas físicas ou para empresas também? É mais para pessoa física, só que já aconteceu o caso da gente também ajudar a empresa, Porque né? como tu Do falou cliente. da pandemia, a gente sabe que tem esse dado, né? A maioria das empresas brasileiras, ela tem 30 ou 60 dias de fôlego, de capital de giro, né? Porque o cara tá vendendo o almoço para comprar a janta. Literalmente. Então, a maioria das empresas vê a pandemia, ela passou muito tempo fechado ali e muitas quebraram por causa disso, né? Sim. Então, também é questão de educação financeira da empresa, mas parte primeiro do gestor, que é a pessoa física, né? Exatamente. E falando ainda de gestão financeira, qual foi o caso mais louco que chegou para ti? Claro que você não precisa dizer nome. Sim. Mas o cara chegou lá no cliente, meu irmão, tô assim, tô fudido, tenho que resolver, quero ajustar a minha vida, organizar para depois ter uma folga. Tem alguém que chegou assim muito lascado para vocês? Cara, assim, puxando na memória, não chegou nenhum caso assim, estrambólico, vamos dizer assim. Não, nunca chegou esse caso extremo. Já chegou muita gente com a vida financeira toda bagunçada e por aí vai, só que nada desse nível que você está... Porque eu acho que também, pensando nesse lado, muita gente vai procurar uma consultoria ou mentoria em investimentos quando já tem uma pequena noção de como está a sua vida. O cara que está totalmente perdido, ele não vai buscar geralmente. É difícil, porque ele está perdido mesmo, é aquela história que a gente estava falando, o cara já deixa para lá. Isso. Né? Normalmente, para pegar o teu gancho aqui, quem procura são aquelas pessoas que pelo menos já tem algum dinheiro sobrando, porque ela já procura sabendo que vai fazer um pequeno investimento, mesmo que seja no conhecimento inicialmente, para depois ali se aprimorando no restante. Então, por ela já ter esse valor sobrando, então não vai para aquele caso extremo, tipo assim, eu estou tão aperreado de um jeito que eu preciso me organizar. É mais difícil nos procurar. E falando nessa questão de estar sobrando, esse movimento desses bancos digitais que apareceram recentemente, de alguns anos para cá, né? Antigamente o brasileiro sobrava um dinheirinho, ele tacava ali na poupança, no máximo um CDB, um tesouro direto, que é coisa mais simples, né? Sim. Mas aí veio esses bancos digitais que estavam dando 110% do CDI, ou seja, está rendendo mais que a poupança, é isso? Sim. Então muita gente, quando vê esses bancos digitais oferecendo esses novos serviços, por exemplo, tem a própria PagBank, que diz lá que se você deixar o dinheiro lá, vai estar rendendo mais que a poupança. Vou dar um exemplo. Nubank também, acho que se deixar lá, também está rendendo mais que a poupança. Mas ainda existe, não sei se vocês têm esses dados, mas muita gente, muitos brasileiros ainda deixam dinheiro na poupança, né? Tem mais de R$1 trilhão na poupança hoje no Brasil. 1 trilhão? 1 trilhão. Puta que pariu. e perde valor de compra na poupança ali, com a inflação, tá na poupança lá, o cara pensa que tá juntando dinheiro, mas não tá, né? Então, assim, do básico dos investimentos, o cara tem um dinheirinho sobrando, como é que ele foge da poupança? Se o cara não quero fazer poupança nem botar dinheiro debaixo do colchão. Qual o primeiro passo que vocês recomendariam pro cara fazer? Porque tem vários investimentos seguros ali, como a gente falou, CDB, tesouros, fundos imobiliários, não sei o que vocês pensam sobre fundos imobiliários. Eu estava começando a estudar muito, né? Que fundos imobiliários, não sei se eu vou falar aqui, vocês me corrigem. Fundo imobiliário, se você tem, sei lá, R$500 mil, né? Em vez de você comprar um apartamento e colocar ele para alugar, que vai te dar um aluguel de quê? De R$2 mil aqui em Fortaleza, por aí. Mais ou menos isso. R$2 mil por aí. Se o cara colocar isso num fundo imobiliário, ele vai ganhar vários aluguéis de vários imóveis diferentes, até de shoppings, né? Então, vale mais a pena investir nesse caso. Se bem que todo mundo fala que imóveis é um negócio que nunca é um erro estar investindo em imóveis, né? Porque sempre vai estar valorizando e tudo. Mas qual seria o primeiro passo mais usado para o cara sair desses mais simples? No caso, seria de fato a diversificação. A diversificação em outras instituições bancárias, como os próprios bancos digitais, tem muitos aí que passam muita segurança, que tem uma liquidez muito bacana e que de fato oferecem um retorno muito melhor.
e com a liquidez ali imediata. Então, esse já seria o primeiro passo, diversificar um pouco. Que às vezes as pessoas esquecem ou não têm o conhecimento, mas por CPF, o banco ali é 250 mil que fica ali, que te dá aquela garantia ali do Banco Central, vamos se dizer. Então, muita gente às vezes, a Caixa é um banco federal, então eu vou deixar aqui todo o meu dinheiro aqui, bota lá 1 milhão, 2 milhões. Se Deus ele vai acontecer alguma coisa, como já aconteceu historicamente, só vai te garantir 250 mil. Então, o ideal de cara, assim, piso mesmo do negócio base, berço, bebê ali, diversificar. E quando tu fala diversificar para a galera que é leiga e que não investe ainda em nada, quais são os tipos, tem renda variável, né? Tem CDB que a gente estava falando, quais são os tipos que o cara pode investir? Para iniciar, sendo bem honesto, é melhor procurar uma renda fixa mais conservadora para a pessoa que ainda não tem o conhecimento, só para ela diversificar, sair ali daquela poupança ali que rende aquele 0,6, só que com a inflação ela praticamente empata ou perde. Sim. E literalmente perde. Vou contar aqui um caso aqui, uma conversa aqui bem aberta. É uma pessoa muito próxima a mim, meu pai. A gente estava viajando para uma fazenda familiar que a família tem, tudo, para passear um pouco. Logo após ali aquele pico ali de pandemia, ele passou muito tempo ali dentro realmente de casa. E aí na primeira oportunidade eu consegui tirar ele de casa e fiz uma viagem, eu e ele, pai, vamos pro interior e tal, chama seus irmãos, chamei meus primos, a gente foi para lá para poder sair um pouco da rotina daqui, sair um pouco disso. E no meio dessa conversa, no meio da viagem, algumas horas de viagem dentro do carro, conversando com ele batia muito naquela tecla da poupança. Ele é aquele cara que ainda deixa dinheiro na poupança, de fato. Que é outra geração, né? Aos poucos vai se adaptando. Que ainda chama de caderneta de poupança, tipo né? Isso. Papelzinho. Tipo isso. E aí ele pegou, eu passei a viagem toda conversando com ele sobre questão de investimento, de diversificação e tal. E assim que a gente chegou lá, acho que pela conversa, ele foi ver como é que estava o resultado dele da poupança, foi pegar o extrato dele. Ele falou, meu filho, que negócio aqui estranho, eu puxei aqui meu extrato, ao invés de ter rendido aqui, eu tô devendo aqui, foi descontar aqui 300 e poucos reais. Aí pai, o nome disso aí é inflação. A inflação está aumentando, está crescendo bastante. O que a poupança ali estava rendendo, a inflação está consumindo e o senhor teve um déficit aí. Caraca. Então, isso aí é a prova de que a pessoa, de fato, está perdendo dinheiro deixando na poupança. É por isso que... outra blusa que a gente tem, que fala que não a poupança. Sim, a gente, não a poupança. Tem um risco assim na poupança. Falando em blusa, vamos mostrar essa blusa que tu tá usando aí, ó. Enquanto você está lendo essa camiseta, a minha grana tá rendendo. Boa, essa é boa. Então, os juros compostos aí. Então, assim, a questão contei essa historinha porque a questão da poupança é de fato ali para aquela pessoa conservadora para guardar dinheiro de fato. Tipo assim, não, eu quero guardar um dinheiro. É bom deixar pelo menos um valor ali, que você se sente seguro. Reserva que você falou. Reserva, né? Realmente a caixa ela é muito segura e tudo mais. É interessante. Mas quando você pensa em ter algum rendimento, algum retorno em cima disso, é ideal você estudar algumas outras opções para começar a diversificar e principalmente procurar alguns tipos de renda fixa que você pode encontrar em outros bancos digitais, até mesmo corretoras. Tem muita corretora que te dá ofertas melhores do que bancos digitais. Você pode chegar numa Modal da vida, numa Genial, que você coloca ali o dinheiro lá, um valor ali razoavelmente baixo, e você vai ter um retorno ali de 120 e até 1% a mais acima do CDB ali, do CDI. Então, isso daí já é mais seguro também, é bem conservador e você está diversificando. Então, a minha dica em relação com aquelas pessoas que estão iniciando, que querem diversificar e querem ter a segurança ao mesmo tempo, seria iniciar por aí. Depois, nos chamar para trocar uma ideia, bater um papo e a gente falar um pouco aí de outras situações, de outras possibilidades seguras que tem. Como você mesmo mencionou, a questão de fundos imobiliários é uma grande oportunidade, dentre outras que tem. Não para reserva de emergência, tá, pessoal? Só vou gostar. Para reserva de emergência, porque ela também é variável. É variável. Então, a reserva de emergência você faz ali talvez num CDB, numa poupança. Isso. E aí poupança não. A poupança não. Poupança nunca mais. Poupança porque, nunca assim, mais. Existe ainda algum educador financeiro ou economista que recomenda botar na poupança? Vocês Cara, eu conhecem, eu não conheço. E se eu conhecer, eu dou uma voadora nele. Falando nisso, quem inspiram vocês nessa área? Eu falo por mim, que eu lembro que acho que há 20 anos atrás, eu fui para um evento
que era um evento do Gustavo Cerbasi. Ah. Ele estava lançando aquele livro de, acho que era Como Ganhar o Primeiro Milhão. Sim. Acho que era 20 anos atrás. Eu fui pro evento do Gustavo Cerbasi, mas acabei gostando mais da palestra do Paulo Vieira, que era Grupo Spy História ainda, nem era Febracis e tal. Aham. Mas ele estava lançando lá 20 anos atrás. Se eu tivesse... Eu li o livro, mas se eu tivesse aplicado o que ele tinha falado no livro, realmente eu estava bem melhor hoje. Mas de guru, não vou dizer gurus, mas dessa galera da educação financeira, quem que vocês admiram aí que faz um trabalho bacana? Cara, o Gustavo Cerbasi faz um trabalho sensacional e não é de hoje, né? O próprio Thiago Nigro, ele fez um trabalho muito bacana. O Grupo Prima acabou de lançar um fundo, né? Arca, Sim, Arca, que é um fundo. Acho que cada letra significa uma diversificação, como tu falou. O A é uma coisa, depois eu vou até pesquisar sobre isso. Então, assim, o Thiago Nigro, o Bruno Perini também faz um ótimo trabalho. O próprio Pablo Spyer, que tu até comentou, eu conheci o Pablo, cara, quando ele estava começando aquele Instagram dele, que ele intitulou de Touro de Ouro. Ele estava começando aquele projeto. Na época, ele até era diretor da Mirai. A Mirai hoje é uma das maiores corretoras do mundo, é até, inclusive, chinesa. Eles têm mais de 2 trilhões sob custódia. Então, assim, então, nessa época, ele estava começando o projeto. E o negócio foi deslanchando, e hoje em dia ele está em parceria com a XP, lançou o curso dele e por aí vai. Então, querendo ou não, até como você falou, de uma forma lúdica e engraçada, né? Que ele chama atenção, né? Isso, ele passa ali um resumo do mercado, o pessoal se interessa e vai procurar ali mais informações e acaba entrando no mercado, né, também. Aquela Natália Arcuri, ela vai estar aqui em Fortaleza agora em novembro, né? Eu nunca me aprofundei nos produtos dela, nos vídeos dela, mas ela alcançou muitas pessoas, né? Sim, então, realmente deve ser boa na questão do que ela está passando ali de conteúdo. Sim. Acho que ela abriu o olho para muita gente começar a investir ou se organizar financeiramente. Sim, com certeza. Ela então, também faz um trabalho bacana. E é engraçado que quem trabalha com marketing digital e na internet sabe que as 3 coisas que são mais procuradas na internet, né? A primeira, número 1, é como ganhar mais dinheiro, como ficar rico. Esse é o mais buscado, cara, lá. Como ganhar mais dinheiro, como ficar rico. Aí vai ter 50 milhões de cursos, 50 mil propostas. O segundo, acho que é sobre relacionamento. Sobre relacionamento. E o terceiro, como perder peso. Sim. Então, ganhar dinheiro, relacionamento e perder peso. Então, é o que a galera mais procura lá. Eu tava vindo pra cá, cara, eu vi eu acompanho por cima a Empíricos, né? E eu vi um post deles que me chamou a atenção, que não sei se a galera vai conseguir ver. Ó, onde estão os investidores brasileiros? A gente está falando que 1 ou 2% da população brasileira investe. Ó, depois eu mostro pra galera da câmera aqui, ó. Ele pegou 100% de quem investe e vê de que região ele é, né? 44% dos investidores, ou seja, quase 50%, quase metade dos investidores estão no Sudeste, né? Sudeste. Aí, segundo maior é o Nordeste, por incrível que pareça, 26%, né? 26%, aí vem o Sul com 15%, Centro-Oeste com 8% e Norte com 8%. Vou mostrar ali, ver se dá para ver de longe ali, só para a galera ver que é um mapinha que tem lá em Empíricos. Eu achei interessante, mas me chamou a atenção que o Nordeste é o segundo que mais investe, né? Vocês tinham noção disso ou foi uma novidade para vocês isso aí? Cara, eu descobri isso, que o Nordeste é o segundo... É uma região que investe bastante, né? Numa entrevista que eu gravei na época do evento do Sara Cripto, que eu comentei isso e que, assim, querendo ou não, o Nordeste como um todo, ele é uma área que investe, só que, assim, aqui no Ceará ainda é pouco. Tava até vendo esse dado. O Ceará hoje, dentro do Nordeste, é um dos que menos investe. O Ceará dentro do Nordeste não. Mas eu fiquei impressionado que a região Nordeste não é a segunda mais rica do Brasil, mas é a segunda que mais investe, né? Eu estava até pesquisando aqui. Hoje a gente tem pouco mais de 4 milhões de investidores na Bolsa. Ou seja, um pouco mais de 2%. 2% da população. Para 50%... Falta um chão, né? Quanto tempo de Bolsa americana existe? Mais de 100 anos? Cara, eu acho que mais de 100 anos. Mais de 100. A Bolsa brasileira tem o quê? 30, 40 ou mais? Não, tem mais. Tem mais também? Tem mais. Mas também não chega perto. Até porque, assim, vamos botar aqui no Brasil. No Brasil, hoje, a gente tem menos de 500 empresas listadas na Bolsa, certo? Nos Estados Unidos, tem mais de 5 mil.
Gritante, né? A diferença é gritante. Então, assim, o lado bom disso é porque, assim, cara, a gente tem um oceano azul, literalmente. Sim. Para investidor, para pessoas que querem empreender no mercado, enfim, é um oceano azul, literalmente. E tu comentou aí sobre o Será Cripto. Vocês recentemente fizeram um evento que foi totalmente inovador, disruptivo, pelo menos ao meu ver, que eu participei lá, que foi o primeiro Ceará Cripto. Explica pra galera o que foi o Ceará Cripto. Cara, o que foi o Ceará Cripto pra Foi gente? só pra galera ver uma imersão, foi uma imersão de um dia ali, que a galera foi aprender sobre blockchain, Bitcoin, NFT. E por aí vai. O Ceará Cripto pra gente foi uma forma da gente mostrar para as pessoas que a importância de você ter o conhecimento em um mercado que, quer queira ou não, é novo. É um mercado novo ainda, um mercado de criptomoedas, um mercado de criptoativos, um mercado de blockchain e por aí vai. Tantas outras coisas que tem por trás embasando tudo isso. Então, muitas das pessoas só ouviam falar de quê? Quando ouviam falar de Bitcoin, criptomoeda, pensavam que Bitcoin, ou então pensavam em pirâmide financeira. Sim. É o que tinha na cabeça da galera. Então, assim, o meu primeiro contato com criptoativos, com criptomoeda, foi em 2016. Foi a primeira vez que eu comprei Bitcoin, que eu tive ali o primeiro contato. Tu lembra quanto estava na época? Lembro, sim. 16? Falei não, mas eu vou dizer. A primeira compra que eu fiz foi a R$ 1.200. R$ 1.200 um Bitcoin inteiro? Um Bitcoin inteiro. Eu comprei alguns na época. Caraca. Então, assim, fiz Hoje está 100 mil? A última cotação aí. Está um pouco mais de R$ 100 mil, mas já chegou a R$360 mil, aproximadamente. Loucura. Então, assim, olha quantas vezes, né? Isso de 2016 para cá. E eu digo isso, essa compra foi feita em meados ali de 2016, foi no meio do ano, aproximadamente. Então, foi o primeiro contato que eu tive. E eu totalmente leigo. Então, eu não tinha um conhecimento. Imagina se eu já tivesse um pouquinho de conhecimento, com certeza eu teria segurado aqueles bitcoins. Eu acabei colocando na mão de outras pessoas e acabei perdendo boa parte deles, e o restinho que ficou depois a gente foi fazendo um trade outro ali, fazendo uma grana no mercado financeiro e sempre tendo um pouquinho de reserva em cripto também, que é uma forma de diversificar por conta do mercado. Então, voltando para o Ceará Cripto. O intuito do Ceará Cripto, de fato, foi o quê? Foi levar educação para essas pessoas. Foi levar de uma forma ali bem objetiva, em um dia de imersão. Iniciamos ali pela manhã, finalizamos ali no início ali da noite. Tivemos a possibilidade de ter vários parceiros que estiveram presentes, que colaboraram com esse evento, pessoas super gabaritadas aqui no Brasil que vieram palestrar nesse evento também. Nós também demos o nosso painel lá também, demos a nossa palavra, a nossa contribuição. Então, assim, foi muito bacana o Ceará Cripto. A ideia mesmo do Ceará Cripto é trazer aquele conhecimento e mostrar que no Ceará também é possível você poder compartilhar conhecimento e poder atuar dentro desse meio de uma forma saudável. E até mesmo ensinar as pessoas a evitar cair em golpes também. Sim, sim. Então, eu fui no evento, tenho que dar os parabéns de novo para vocês. Foi um evento muito bem organizado, de conteúdo, de organização. Foi muito bacana. E eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas interessadas que é uma coisa ainda é muito novo. Ainda é muito novo. E muita gente fala do Bitcoin, mas eu queria a ideia de vocês que a grande revolução, claro que o Bitcoin deu uma revolucionada, mas a grande revolução por trás é a tecnologia do blockchain, né? Sim. O Bitcoin é uma moeda, mas o blockchain que veio para mudar aí contratos daqui para frente muito. Fala um pouquinho sobre o blockchain sendo essa revolução e não o Bitcoin. Vamos lá. Blockchain, de uma maneira bem simples e objetiva para entender o que é o blockchain. Imagina ali um livro razão, um livro caixa, certo? Bem grande, enorme. Só que imagine esse livro caixa, ele de uma forma que tudo que você coloca lá vai ficar lá. Ele não sai. Por quê? Porque ele é imutável. Ele não pode ser alterado. E já sofreu várias tentativas de ser hackeado e tudo. Mas ninguém consegue. Ninguém consegue, velho. Ninguém consegue. Então, desde aí de 2008, aí, vamos se dizer que tentam aí hackear o sistema blockchain, só que não conseguem. E é por isso que hoje a adesão é em massa da tecnologia blockchain, que dá para fazer muita coisa através dela, né? Então, imagina ali um livro caixa bem grande, que esse livro caixa ele é imutável. Vamos simular aqui uma transação utilizando blockchain, tá? Como é seguro, descentralizado e muito inteligente, certo? Imagina só, vamos supor que você está em Nova York, como você estava aí há um tempo atrás, beleza?
E aí nós vamos utilizar o Bitcoin como criptomoeda, utilizando a função dela como meio de pagamento, certo? E eu vou fazer uma transação para você. Vamos supor que é de madrugada, você está lá em Nova York, você está precisando ali pagar ali uma conta, deu algum problema ali no cartão, e você tem ali a sua wallet de Bitcoin dentro da rede blockchain. Você chega, João, cara, tô aqui na madrugada, poxa, tá embaçado aqui, eu preciso fazer aqui um pagamento, transfere aí para mim X fração de satoshis, que são as frações ali do Bitcoin, a gente pode falar um pouco mais. Sim. E aí eu vou lá e pá, faço aquela transferência. Cara, eu vou gastar centavos nessa transação, essa transação em pouco tempo vai estar na sua wallet, e quem tem o código dessa transação sou eu que fiz e você que recebeu. E ela está registrada dentro da rede blockchain, naquela hora, naquele minuto e naquele segundo. Ela não pode ser adulterada. Para alguém... Qual a semelhança disso com o Pix? Porque o Pix também tem isso, mas um banco tem esse registro. Tem a pegadinha. Qual a pegadinha do Pix? A pegadinha do malandro, vamos lá. o Pix, ele realmente usa ali da tecnologia blockchain para poder trazer essas facilidades, vem trazendo muitas facilidades realmente para a população brasileira. Até o guardador do carro hoje tem um Pix lá para você fazer. Isso é um fato, porém o Pix ele tem uma grande pegadinha, certo? Que a gente, logo no início, quando saiu o Pix, cara, não vamos registrar nossas chaves agora, vamos primeiro estudar o mercado e depois a gente começa a registrar ali uma chave e outra devagarinho. Por quê? Porque tudo seu passa a ser fiscalizado. Entendi. Então, exemplo, o Pix, ele não vai de uma transação de mim para você. De mim, Banco Central, você. Você, Banco Central, o que você for comprar, e por aí vai. Então, assim, tem a pegadinha porque ele tem um atravessador. E na tecnologia blockchain, no meio descentralizado, que é o que de fato traz ele aquela tecnologia disruptiva, é você poder fazer negociações P2P, ou de pessoa para empresa, onde só quem tem acesso a essas informações é você e a outra pessoa, você e a empresa e por aí vai. E no Pix não. O Pix, toda transação que é feita, toda 100%. A Receita vai saber, a Receita, ela o tem governo vai acesso à saber transação, e tal. exato. E assim, para as pessoas que criticam a questão do blockchain, do Bitcoin, que fala assim, eu vejo muita gente leiga falando assim, por que o cara não quer que o governo saiba, tá fazendo alguma coisa errada? Mas não, é mais para não pagar imposto tão caro às vezes, né? Então, eu acho que está se popularizando muito isso no mundo, não só o Bitcoin, mas a questão do blockchain e de outros criptoativos, por isso, né? Ninguém quer saber que o governo saiba da sua vida totalmente, né? É mais ou menos por aí? Sim. Um pouco por isso, mas tem outros porém. Cara, assim, na verdade, o que eu acho? O Bitcoin e a blockchain, eles surgiram, não é pela essa questão de esconder, não, cara, é para dar liberdade. Sim. Porque, por exemplo, vamos dar o seguinte exemplo. Tu tem algum amigo que mora fora do país? Sim, sim. Aonde? Estados Unidos, Canadá. Estados Unidos. Se tu quiser fazer agora uma transação bancário para um amigo teu que esteja nos Estados Unidos, como é que tu faz? Não consigo, tem que ir atrás daqueles money card, wire card. Com criptoativos tu consegue fazer agora. Na hora. É um Pix em menos... Fazendo um comparativo besta, é um Pix internacional. Isso, só que assim, a única diferença é que, como o João falou, o Pix, o Banco Central tá sabendo, e digo mais, vocês vão lembrar do que eu tô falando. A Receita Federal já tem uma blockchain, certo? Já tem uma blockchain. Ela vai ser integrada junto com o Pix. Muito em breve, tudo que você faz dentro do Pix, não vai existir mais TED nem DOC no Brasil, só vai existir Pix. Tudo que você for fazer através do Pix vai ser automaticamente linkado com a Receita Federal e muito em breve também todas as declarações de imposto de renda vão ser feitas automaticamente porque as informações vão ser cruzadas em tempo real. Então, assim, o Pix é uma tecnologia muito boa, ela tem a origem, a base do mercado de criptoativos, que inclusive a gente fala isso na mentoria, na aula, explicando de fato o surgimento do dinheiro, como é que surgiram as criptomoedas e por aí vai. Que assim, eu acredito muito que se não tivesse surgido o Bitcoin, a blockchain, a gente não teria evoluído tanto no mercado financeiro como um todo, principalmente em meios de pagamento. Porque, querendo ou não, o surgimento do Bitcoin e da blockchain meio que empurrou. Ou vocês se atualizam ou vocês vão ser engolidos por esse mercado. Sim. Vocês acreditam que, por exemplo, lá na China, a gente tem algumas regiões, principalmente a capital e algumas outras cidades, que não existe mais o dinheiro de papel.
O cara mais simples, mais pobre lá, todo mundo tem celular lá, né? Porque lá vende lá, então é mais simples. Então, todo mundo lá vai comprar um tomate, que é R$1, ele vai lá e passa o celular. Então, não existe lá, em vários cantos, não existe lá. Se você estiver andando com dinheiro lá, turista, meu pai uma vez foi lá, numa missão aí da secretaria que ele estava, para trazer, ele era secretário de turismo e foi trazer investimentos e tal. E ele disse que tinha dificuldade de comprar as coisas lá, porque ninguém, em uma região dinheiro, lá, ninguém tinha mais troco, ninguém mais dava, tudo no celular, ou seja, tudo, acredito que deve ser blockchain, essa tecnologia que eles usam lá, tokenizado e tal. E vocês acreditam que isso chega no Brasil em quanto tempo? Ou tu acha que ainda demora muito? Pela questão da cultural ainda do brasileiro? Porque o Pix, vou ser bem sério, quando eles lançaram a ideia, eu falei, meu irmão, isso aí não vai pegar, não. Ou se pegar, vai pegar só para classe média, galera mais esclarecida, mas a gente já vê que já pegou. Todo mundo tem o seu e todo mundo faz transações no Pix. Eu vi uma notícia essa semana do Banco Central falando que até 2024... O real digital. O real digital. Então, assim, essa questão dos CDBCs, que são as stablecoins, certo? Stablecoins é o quê? É como se fosse uma criptomoeda. Ligada a uma moeda normal. Isso, a uma moeda fiduciária, né? Que é uma moeda criada por um Banco Central e por um governo. Então, assim... O que os governos mundiais querem? Eles querem criar uma moeda virtual para tirar o papel moeda. Porque se você parar para analisar, para emitir papel moeda é caro. E fora que, assim, hoje a maior parte de crimes são cometidos com dinheiro em espécie. Brasil, corrupção, sim. 51 milhões lá do... De mala de dinheiro lá, né? Tá entendendo? Então, assim, se não existisse mais dinheiro em espécie, né, dinheiro físico, fosse só o real digital, fica muito mais fácil para controlar o dinheiro, para saber. No Brasil os caras iam dar um jeito. Cara, mas é dificultar. Dificuldade demais, porque assim, cara, tudo fica registrado e tudo tem origem. Ó, você fez uma transferência para ele. Esse dinheiro é de onde? Sim. Entendeu? Então, tem tudo esse aparato. Mas vocês gostam dessa novidade do real digital ou vocês acham que é mais para ter controle? É mais para ter controle. Eles vendem como uma novidade, como uma tecnologia, mas é para ter controle, pra ter controle do que acontece. Isso aí, sem dúvida, é para ter controle da operação. Mas relacionado ao dinheiro hoje digital ou papel, cara... Pergunta besta aqui pra gente. Quem é que tá com dinheiro em espécie no bolso? Eu tenho $0. Eu tenho $5 aqui. Eu tenho $0. Tá aí. Eu devo ter $5 na carteira também. Mas, somente. Mas de resto, cara, não tem. É muito difícil. Então, assim, até mesmo a questão da utilização do Pix hoje, eu enxergo muito pela questão da necessidade. As pessoas, no geral, passaram a aderir ao Pix por conta da necessidade. Porque, um exemplo, é você que chega para poder fazer uma compra, nós chegamos num determinado local, no estabelecimento, e aí, vou pagar. E a pessoa fala, beleza, deu tanto. Aí eu só tenho aqui você tem Pix? Ou então tem cartão? Não, só dinheiro. Não, tem que ter o Pix. Como é que tu não tem um Pix? Não sei o que. Então, assim, ou pela necessidade você quer receber, cara, eu tenho que baixar esse negócio desse Pix. Uma história até engraçada também. Com o papo bem aberto, vamos lá. Hoje eu moro num apartamento ali, perto ali do Via Sul, ali nas proximidades. E aí eu desci, andando mesmo, para bater perna para poder comprar uma manteiga. Manteiga, margarina. Sim. Comprar uma margarina ali. E o senhorzinho lá, no bequinho lá, que eu fui lá para comprar, tinha uma merceariazinha pequena, é de bairro mesmo. E aí ele não tinha nenhum Pix, nem aceitava cartão. Aí eu, misericórdia. Como é que eu vou te pagar? Eu precisava levar essa margarina, senão a mulher me dá de chicote lá em casa. E eu sem R$1 no bolso. Só mesmo com cartão arrumado ali na capinha do celular e o celular para poder fazer um Pix. E aí, como existem pessoas boas no mundo, não. Eu vi que você mora aqui, fica tranquilo, leva e depois você vem me pagar. 2 semanas depois eu consegui dinheiro e fui pagar ele. Porque foi quando eu consegui lembrar de parar no caixa eletrônico, fazer o saque. Aí eu fui lá, na boa fé, lógico, vou lhe pagar, ainda vou levar mais outro e tal. Então, assim, cara, uma pessoa dessa, agora vamos supor que eu quisesse comprar todos os dias. Lá, vizinho de casa. Tu deixa de comprar lá. Deixa de comprar. Aconteceu uma coisa parecida comigo, eu fui o bom samaritano dessa vez. Uma vez eu estava no Iguatemi, lá no FBI 10, numa palestra lá e tal. E aí eu acabei, quando eu paguei o estacionamento, o ticket de estacionamento, eu tirei só o cartão. Quer dizer,
Não, eu esqueci o cartão, eu paguei, esqueci na máquina Certo. o cartão de estacionamento. Ok. Quando eu cheguei no carro, esqueci, eu voltei lá, não tava mais lá. Alguém tirou, jogou fora, alguém fez. Cara. Aí lascou, aí eu fui lá na central lá pra dizer, você vai ter que pagar R$20, beleza. E tinha um cara do meu lado que ele tava lá e a central não aceitava Pix. Caraca. Não aceitava Pix. Só cartão, crédito e débito. Acho que era só cartão. E tinha um cara do meu lado lá que só tava, ele também tava fazendo culpa, eles costumam pagar com relógio lá e tal, e não tava dando certo o sistema do cara pro relógio. Aí o cara, puta, vou ter que ir lá em casa pegar o cartão físico e tal. Não, cara, faz o seguinte, me fala o Pix pra mim e eu pago aqui no meu cartão, que eu tava com o cartão físico. Aí ele fez o Pix pra mim e paguei. Ele, pô, cara, obrigado, tá no final demais, mas o cara já tá em outra parada que tá só no relógio, né? Que a maioria dos estabelecimentos já aceita, mas nem em todo canto. Então, como tu falou, a necessidade, a galera vai pela necessidade de estar mudando para esses sistemas, né? Sim. Não pelo benefício, às vezes, né? Mas também, como tu falou, o cara dá com o cartão aqui, você acaba acostumando, dinheiro já era há um bom tempo, mas cada vez mais. Me tirou uma dúvida sobre bitcoins que eu sempre vi em filmes e séries que eu queria entender melhor um pouco sobre isso. Acho que assistindo Billions, né? Billions, aquela série que é bacana demais. Eu assisti 2 vezes. Maratonei na pandemia, foi bacana. E várias vezes você vê o cara dando comissão ou fazendo algum pagamento em Bitcoin, mas ele dá um pendrive. Me explica melhor como é que funciona aquele ali. O código está lá dentro. Porque quando você compra o Bitcoin aqui na wallet, é uma transação que, pelo que eu entendi, vem um código lá, tá na tua wallet. Mas como é no pendrive, como é que funciona isso? Vocês sabem dizer como é que funciona isso? No pendrive ali, basicamente, vamos dizer, uma cold wallet, certo? Não é qualquer pendrive. Não é qualquer pendrive. Ah, bom, pronto. Não é qualquer Primeira chamado dúvida. de LED, né? Então não é Isso. qualquer pendrive que o cara bota lá um arquivo de Não, Bitcoin. se Pronto. fosse assim, um pendrive aí. Primeira dúvida, vai. Mas não, é uma cold wallet, ou chamada de LED, e por aí vai, tem alguns nomes chamados. Então lá é chamado realmente de uma carteira fria, trazendo aqui para o nosso português. E nessa carteira fria você consegue guardar os seus criptoativos dentro dela, porém você tem uma segurança a mais, porque ela não fica linkada diretamente em nenhuma corretora para você poder ser hackeado e ser transferido para outros locais. Só você normalmente que tem aquela chave daquela cold wallet. Normalmente é uma senha de 24 palavras sequenciais, então assim é um negócio bem difícil, bem complexo, que você tem ali que anotar literalmente ali no papel, bater um print, esconder, guardar até no cofre mesmo. É o mais indicado, de fato, você guardar num cofre mesmo ali essa senha, para você não perder, porque se você perder... Tem relatos de pessoas que guardaram muitos bitcoins, muito cripto ali de antigamente, de um tempo para cá, antes das valorizações do boom que teve no pós-pandemia, e aí perdeu as senhas, literalmente, esqueceu, perdeu a senha. Tem milhares de dólares guardados literalmente lá, e não pode E não usar. tem o que fazer, porque não tem a quem reclamar. Tem um cara nos Estados Unidos, eu tava lembrando, tem um cara nos Estados Unidos que ele tirou um HD do notebook dele e ele tinha armazenado alguns bitcoins. E ele simplesmente, numa faxina, num dia, jogou esse HD fora. Putz. A última cotação que eu vi, os bitcoins que ele tinha equivaliam a 4 bilhões de dólares. Puta merda, esse cara se ele matou, não? Ele já procurou, viu, esses bitcoins. Já procurou. Ele só já que investiu no lixão. Não é, não é exatamente. Ele brincadeira, já não. investiu no lixão. Muita grana mesmo. Milhões assim pra Tá tentar procurando. achar e não acho. Não acho. E assim, pra tirar a dúvida da galera, desde o começo o Bitcoin é de 2008 ou 2008? Desde o começo o Bitcoin, ele já era fracionável ou isso foi depois? A história do Satoshi que tu estava falando. Desde o começo, porque assim, pelo que eu vi, tinha gente que colecionava Bitcoin. No começo você ia na internet e colecionava. A primeira compra com o Bitcoin foi numa pizza, né? Na pizzaria e tal. De fato, assim. Né? Desde o começo ele era fracionável ou isso foi feito depois, por causa do valor dele que cresceu tanto? Na verdade, assim, o Bitcoin, ele é fracionável devido à tecnologia, certo? Então, assim, hoje, a menor fração de um Bitcoin é um Satoshi. Um Satoshi, de forma clara aqui, é como se fosse 1 centavo de um Bitcoin, certo? Então, assim, você divide até em 8 casas decimais um Bitcoin. O que acontece? Antigamente, não tinha valor, né? De fato, o Bitcoin, porque era uma moeda virtual e à medida que o mercado foi entendendo a tecnologia, foi se criando valor. Inclusive, eu vi
um dia desses um estudo que mostrava que uma corretora nos Estados Unidos, ela começou a precificar pela primeira vez um valor de fato do Bitcoin em 2010. Certo. Entendeu? E na época você comprava, eu fiz o cálculo no dia, você comprava 147 Bitcoins com $1. Porra. E antigamente era muito fácil minerar Bitcoin, ou seja, você garimpar de fato Bitcoin. Então, por exemplo, o Bruno Perini, ele disse que uma época ele jogava lá um joguinho, ele recebia Bitcoins e ele chegou a juntar 9 Bitcoins. A gente tem um mentorado que ele teve uma lan house e que ele deixava os computadores ligados a noite toda e ele minerava tipo 25, 50 Bitcoins por noite. Caramba. Só que naquela época o Bitcoin era uma moeda de jogo. De comprar minha. Como existe hoje Free Fire, essas coisas, vai comprar um avatar. Exatamente. Isso um dia pode ser considerado uma moeda só que assim, mais valorizada. Tem que ter a tecnologia por trás, né? Não é só uma moeda. Tem que ter o fundamento. Então assim, nessa época ele minerava e o que é que ele fazia? No outro dia, ele vendia cada Bitcoin a tipo R$2. E para ele era sensacional, isso era 2011, 2012. Ele vendia. E, assim, ele achava sensacional porque ele deixava lá um programa ligado a noite toda, gastava pouca energia e ele tinha ali, por dia, R$50, R$25 que ele ganhava só por vender moedinha de jogo. Pra ele era sensacional. Hoje em dia ele se arrepende. Tanto é que quando ele contou essa história, velho, tu não tem nem Bitcoin guardado ali, velho. Quando eu comecei a ver valorização, eu procurei tudo que foi lugar. Eu nunca guardei nenhum Bitcoin. Nossa, tem muitos casos, eu acho que tem muitos casos de gente que foi milionária da noite pro dia, assim, de alguns anos, né? Milionário até bilionário, né? Bilionário, até bilionário. Algum caso que chamou muita atenção que vocês lembram agora, no mundo ou aqui no Brasil? Aqui no Brasil, eu particularmente não conheço. Que ficou porque assim, o cara não vai falar, né? Eu posso falar o seguinte. Tinha uma pessoa, não vou citar nem aonde é que ela estava, mas assim, tinha uma pessoa no evento que ela é multimilionária com Bitcoin. Porque ela investe já há muito tempo e ela acumulou muito Bitcoin. Então, assim, ela entende a tecnologia e por aí vai. Um caso que a gente pode citar e que é público. Aqueles irmãos que até processaram o Facebook por ter criado... Winklevoss. Isso, eles ficaram... eu não vou dizer... que a fortuna dele veio só disso. Mas, assim, eles ganharam muito dinheiro com Bitcoin. Porque eles compraram lá atrás. E eles investiram pesado. Eles já manjavam de tecnologia, porque é tanto que estava no Facebook a história ali. O Facebook é de quê? De 2010? Eu acho que é mais ou menos... Ou seja, a mesma época então, do Bitcoin ali. Ou seja, eles já eram ligados em tecnologia. Isso. Então, eles viram alguma coisa que poderia ser. Isso. Como eles devem ter apostado em outras que não deram certo, mas essa deu certo, né? Exatamente. É loucura essa história do Bitcoin. Pesado. Se duvidar, teve muita gente que se suicidou depois de ter perdido esses Bitcoins aí. E uma coisa que me chamou muita atenção no evento, naquela palestrante, acho que é Margarido. Helena Margarido. Helena Margarido, pronto. É engraçado como a gente prejudica as pessoas, né? Quando eu vi nos flyers lá, caramba, o que essa mulher vai me ensinar, né? Assim, apesar de ser leigo, sim. E ela foi o conteúdo mais brabo que teve lá. Na palestra dela, ela falou não lembro os termos agora, mas ela mostrou o gráfico do Bitcoin desde, sei lá, de 2010. Sim. E ela falou que sempre tem um pico e depois desce, que é um bottom, que chama um fundo que não passa daquilo. Então ele vai e sobe. Um movimento de pullback, vamos dizer. Isso. Então, desde o começo até agora, esse fundo sempre está subindo, né? É ciclo, mas sempre está subindo o fundo. Como é que chama? Fundos ascendentes. Por exemplo, o Bitcoin subiu demais, depois ele desce. Mas ele desce para um patamar maior do que o último fundo. Mais ou menos assim foi o que ela passou. Isso me chamou a atenção. Isso pega na série histórica, né? De 2008 para cá. Então, hoje ainda vale a pena, vocês diriam que ainda vale a pena investir em Bitcoin? Nesse momento, com certeza. Isso não tenho dúvidas. O Bitcoin, nesse momento, ele tá num ciclo justamente disso. É porque as pessoas, por falta de conhecimento, não entendem os ciclos do mercado, certo? E o mercado tem um dos momentos do ciclo dele é o quê? É o momento de euforia, que é aquela hora que o Bitcoin foi lá, bateu lá $60 mil, $69 mil, que foi a máxima ali que bateu mesmo ali, se eu estiver enganado. Histórico. Né? $69 mil. Que bateu lá em novembro do ano passado. Então, todo mundo, nessa hora, foi a derrama para comprar Bitcoin. Estourou, deu certo, agora vai bater 1 milhão e tal, então vamos comprar. Euforia do mercado. Só que ele tinha que cumprir o ciclo dele. Ele estava
altamente sobrecomprado, vamos se dizer. Então, se ele teria que corrigir, teria que realizar, tinha muita aventureiro, tinha muita gente institucional pesada também, alavancada. Então, assim, tinha que ter aquela correção ali do mercado. E aí vem para um momento ali do medo. Eu até falei um pouco sobre isso na minha palestra, eu acho. A questão do medo do mercado. Nesse momento do medo, é a hora que você tem que ser... Eu não gosto nem de usar essa palavra, porque eu gosto da palavra ambição, mas é a hora que você é um pouco ganancioso. É a hora que você começa a se posicionar no mercado de fato com força. É a hora do medo, é a hora que todo mundo fala, vai acabar, tá virando pó, tá derretendo. É a hora que as pessoas começam a vender suas posições perdendo, deixando o dinheiro na mesa, e é o que está acontecendo agora. E é o momento que as pessoas começam a analisar os ciclos do mercado e começam a entender, cara, ele está batendo ali numa máxima que aconteceu em 2017. Ele fica teclando ali naquela região de suporte. Então, ele está segurando muito bem. Então, é o momento de comprar, mas não quer dizer que ele não possa cair mais. Ele pode cair mais sim. A tendência do Bitcoin nesse momento, na minha visão, não estou dizendo para ninguém vender ou comprar, sim, é de baixa ainda. Então, ele pode corrigir muito ainda nas possibilidades que está acontecendo mundialmente de recessão e por aí vai. No medo, de fato. Ele pode vir... A iminência de uma guerra nuclear. Isso, né? Exato. Então, ele pode vir a cair mais. Então, é um momento bom de comprar. Porém, fracionadamente. De forma organizada. Com ambição, mas de forma organizada. Que aí é onde entra os outros pontos que a gente ensina nas nossas aulas. Uma vez eu estava vendo uma entrevista, acho que até recente, do Warren Buffett, né, que é o maior investidor de todos os tempos, ele falando que não entende porque que as pessoas, quando você tem uma ação, não vou falar do Bitcoin, mas tem uma ação, sim, de uma empresa que você acha, considera boa, e ela começa a cair, você começa a vender. Pô, se você acredita naquela empresa, é hora de comprar. Exatamente. É hora de comprar exatamente para ganhar aquele dinheiro. Então, no Bitcoin, essa lógica também funciona. Na hora da queda, você está comprando também aos poucos, como você falou, claro, não vai fazer nenhuma loucura, não vai vender sua casa, como muita gente fez, né, no Brasil, penhorou casa, penhorou o que for, você tem que ir com o dinheiro que você estava investindo em outras coisas, né? Mas é hora de comprar, geralmente, na queda, né? Sim, com certeza. Na queda é hora de comprar, de fazer ali um bom preço médio. Se você comprou o Bitcoin ali numa cotação maior, caiu, faz ali um preço médio. Você se organizar financeiramente para você conseguir fazer investimentos mensais, ou pelo menos periódicos, de um valor X. Dentro da sua organização financeira. Se você se organiza para naquela data ou naquele período você sempre fazer aquela compra independente de cotação, o seu preço médio ele sempre vai ficar ali interessante. E no momento que o mercado decolar, você vai crescer junto com o mercado. E você ficar tranquilo quando o mercado vier contra você, você está ali tranquilo na sua organização financeira para poder fazer mais uma aquisição, mais outra aquisição devagarinho, de grão em grão, como se fala. Você vai ali enchendo o papo. Aí vai chegar um momento que ele vai te fazer sorrir. Boa. E assim, tu fala muito de diversificação sobre as wallets, né? Eu tava vendo, eu acompanho assim, não acompanho profundamente, mas eu vejo muito movimento, principalmente na internet, tem gente falando que, por exemplo, a Binance, que é uma das maiores, né, ali, wallet, mas muita gente não estava gostando de usar porque ela estava começando a informar o governo daquelas movimentações que quem tem isso aí não quer estar sendo que o governo seja informado para pagar imposto, por aí vai. Então, vale a pena também usar várias wallets? Como é que vocês usam hoje? É uma wallet, é essa ou aquela? Usam em várias? É porque assim, o que acontece? A Binance, por exemplo, ela é uma exchange. Ou seja, ela é uma corretora de criptoativos. Não é só uma wallet, né? Ela é uma corretora, ou seja, é para comprar, certo? Uma wallet, seja ela offline, ou seja, que ninguém tem acesso, ou uma online, é uma carteira. Certo? Uma carteira para você guardar os seus criptoativos. Certo. No caso da Binance, ela é uma exchange, ou seja, é uma corretora de criptoativos. Você vai comprar. Você pode deixar armazenado lá? Pode, só que não é o aconselhável. Principalmente dependendo da quantidade que você tem. As pessoas realmente ficaram assim, porque a Binance começou a informar, só que assim, cara, isso para o mercado é inevitável pelo tamanho que ela chegou, entendeu? Tanto que ela movimenta de trilhões, se duvidar. Cara, assim, hoje a liquidez diária, a última vez que eu vi da Binance era de 9 bilhões por dia, de dólares. Putz. Tá entendendo? Então, assim, é muita grana, muita grana. Aí então, não tem como estão em cima. Não tem como estar no Brasil, movimentar um dinheiro absurdo e não informar nada, entendeu? Não informar nada. Tanto é que, assim, é o que eu falei, é aconselhável, se você dependendo da quantidade, eu particularmente acredito que se você tiver ali mais de 50 mil reais, já é interessante você já começar a pensar numa carteira offline.
para você manter aquele capital ali fora das corretoras e tal, até porque assim, já aconteceram inúmeros casos de ataque hacker e por aí vai. A Binance ela é tão confiável e ela é tão segura, porque assim, não é uma corretora que nasceu hoje e ela, assim, ela criou um fundo recentemente justamente para ataque hacker. Então tem toda uma segurança, né? Mas não é para você usar ali, vou comprar 1 milhão em criptoativo e eu vou deixar na corretora. Não faça isso. Tenha o mínimo de conhecimento para colocar numa carteira offline. E quando a gente fala desse conhecimento, que a gente até viu já casos de pessoas que armazenaram ali um capital numa carteira offline, só que aí acabaram desaprendendo como ter acesso à carteira. Então, para dar uma... Porque cada uma tem sua forma de entrar, não é isso? Na wallet, tem uma que é não sei quantas palavras, tem uma senha, não sei o quê, cada um... Exatamente. Então você tem que fazer e tem que guardar bem, né? Exatamente. E, cara, a gente vê também, eu vejo muita gente falando assim, perguntando qual vai ser o próximo Bitcoin, falando em criptoativos, outros, né? Criptomoedas. Como é que a gente faz para identificar ou não tem como identificar? Porque todo dia surge uma criptomoeda nova. Um dia desse tinha uma de Flurona, não sei o quê. Todo dia tem uma criptomoeda nova. Como é que você sabe, como é que você consegue identificar de forma mínima, que claro que profundamente não dá, se aquela moeda vale a pena investir um pouquinho? O que vocês dariam de dicas ali? Cara, o que você tem que observar, pelo menos da mínima seriedade de uma criptomoeda? A mínima seriedade dela, você tem que dar uma lida no white paper dela. Certo. O white paper dela é aquele papel em branco, é a história dela. É você ver quem está por trás daquele criptoativo, ou daquele token, ou daquele stablecoin, e por aí vai, certo? Quando você tem esse conhecimento, esse cuidado mínimo, esse conhecimento mínimo, você é o primeiro ponto, na minha visão. Aí você vai para um outro cenário, que é o quê? Ver onde é que esse criptoativo está listado. Quais são as corretoras ou a corretora que esse criptoativo está listado. Se ela tiver uma Binance da vida, já é um indicativo bom. Já é um indicativo positivo, porque você vai entender que ela tem a liquidez. Certo. Que aí vai para o terceiro ponto, liquidez. Você vê como é que a liquidez, as movimentações, as compras e as vendas desse ativo no mercado. E você só consegue ver isso se ele estiver listado dentro de uma corretora. Você consegue ver isso com mais facilidade e segurança. Então, assim, são 3 pontos assim iniciais, bem ali de base mesmo, de você analisar, de você olhar, identificar um criptoativo, se ele tem um fundamento ali para avançar com ele, a investir um pouco ali numa fração dele ou não. E no white paper, na história dele, você já vai entender o quê? Você vai entender de fato qual é a tecnologia que está por trás, quais são os próximos passos dele, porque, um exemplo, no white paper você já tem que colocar quais são os próximos passos que aquele roadmap que chama. Isso, periodicamente o que vai acontecer. E você tem que ver se aquilo faz sentido. Se você vê que faz sentido, que vai agregar valor, que vai trazer soluções e que é algo ali diferencial e que tem uma adesão, tem uma comunidade legal por trás, aí sim você vai ver pontos positivos para você poder fazer ali o seu investimento, guardar um pouco, estocar, enfim. Naquele ativo, fazer um pequeno trade mesmo, pega ali um IPO, compra ali um pouco, vende ali, faz um trade, deixa um pouquinho ali com lucro. E aí tem as estratégias. Eu estava vendo que também um momento dizendo que por que o Bitcoin é tão valorizado? Porque ele é finito. E tem algumas criptomoedas que se lançam sem ser finitas, né? Que o cara vai ficar produzindo para sempre. Então, não vai valorizar tanto. Qual a importância do Bitcoin ali, diferente de outras criptomoedas, ela ser finita? Porque, pelo que eu entendi, a história da mineração, né? Um dia vai acabar pela quantidade sequencial que cabe. É isso, mais ou menos? Falando feiamente, o Bitcoin é finito porque vão minerar até tanto que vão uma sequência lá de números que vai acabar. Não vai ter mais Bitcoin. Então, ele é finito. Então, o que foi produzido está aí no mercado e não vai ter mais. É mais ou menos assim? Porque, assim, o que acontece? O Bitcoin, por que ele é tão valorizado? Por conta, primeiro, da tecnologia. Até hoje não conseguiram criar uma tecnologia tão completa e tão complexa igual o Bitcoin. Não tem. Tem até uma frase de uma amiga minha, que é a Luísa. A Luísa, ela é analista de cripto, uma das maiores analistas de cripto do país, e ela fala uma frase que eu acho sensacional. Você não vai encontrar o próximo Bitcoin. Não vai. Não adianta ficar... Não vai encontrar o próximo Bitcoin. Não adianta. O Bitcoin só tem um. Existe... Tanto é que, assim... Fora o Bitcoin, existe o quê? Existe as altcoins, que são as moedas alternativas, que são as outras moedas que não são Bitcoin. E todas tentaram imitar o Bitcoin. Exatamente. Mas não conseguem, principalmente por causa da tecnologia. A tecnologia, primeiro ponto. Segundo ponto, o Bitcoin ele tem um teto
de produção que são 21 milhões de moedas. Isso está programado na rede. Não tem como desfazer. Pronto, é isso que eu ia falar. Ele é finito. É, 21 milhões. Uma hora ele vai acabar. É. Tem até uma frase do Bruno Perini que eu acho sensacional, que diz assim: o Bitcoin é um clube restrito a 21 milhões de vagas. Se cada milionário do mundo hoje quiser comprar um Bitcoin, não tem Bitcoin para todo mundo. Hoje a gente, no mundo, tem mais de 55 milhões de milionários. Entendi. Entendeu? Então, assim, é finito. A previsão é que, com o processo de mineração, o último Bitcoin seja minerado em 2140. Tá longe, mas assim... Só que, assim, hoje já tem mais de 19 milhões de Bitcoins no mercado. E qual era o limite? 21 milhões. 21 milhões. É porque ficou mais difícil minerar, é isso? Exatamente. Antes precisava de um computador mais simples, hoje em dia é quase uma fazenda, um computador gigantesco, né? E, assim, dentro da rede de mineração, a dificuldade de mineração ela aumenta a cada 15 dias. Isso já está programado. Caraca, não tem como desfazer. Então, assim, a cada 15 dias fica mais difícil de minerar Bitcoin. O cara, quando fez isso, o cara é um gênio, não, né? Ninguém sabe quem. Eu acredito que tenha sido alienígena. Dizem que o Satoshi é só um codinome, né? Não é o nome do cara Ninguém mesmo, sabe se né? é um homem, se é uma mulher, se é um grupo. Se é um grupo e por aí vai. É loucura, né? Um dia, será que a gente vai saber? Provavelmente. Cara, eu acho que não. Tomara que não. Tomara que não. E mesmo que descubra, hoje... Cara, a rede é tão completa, tão complexa, que se hoje o Satoshi Nakamoto aparecesse e ele quisesse destruir o Bitcoin, ele não tinha como. Não consegue mais. Não, porque assim, cara... Já é domínio público. Já é domínio público. Já tá rodando. Não depende de Banco Central, não depende de governo, não depende de autorização de ninguém para funcionar. Apenas funciona. Entendeu? Entendi. Ponto final. Entendi. E esse movimento de tokenização que a gente está vendo aí, né? Muitas empresas criando seus tokens, time de futebol criando seu token ali, tem o Corinthians que você pode comprar o seu que é um token aquilo, né? Que você comprou um fan token ali. Exatamente. Então, várias empresas, vários movimentos, tudo indo para essa tokenização. O que vocês veem nisso nos próximos anos? Isso vai aumentar? Isso é uma onda ou não? Cara, na minha visão vai aumentar e é uma tendência, e isso já está acontecendo. Próximo ano muito forte, até o próprio Campos Neto falou em uma das palestras que ele fez agora alguns meses atrás, que no próximo ano o Brasil vai vir muito forte com essa questão de tokenização. Então, se muita gente já está se posicionando por conta de algumas falas que já teve, né? O presidente do Banco Central foi lá, falou, próximo ano tokenização é o que vai rolar, então muita gente grande já está começando a se posicionar. E gente pequena também que já pegou algum insight e está se posicionando. Então, assim, a questão da tokenização é uma realidade. É uma realidade, é uma tendência. E, sinceramente, é muito bacana quando ela é feita, bem feita. Quando ela é bem feita, é muito legal. Tem algum exemplo que vem na tua cabeça agora, cara, que tu fala que, cara, essa tokenização aqui foi massa, foi bem feita? Tem várias, mas eu vou citar um Pode exemplo. Ser de gringo ou daqui. Um exemplo que, se acontecesse, seria muito bacana e que, sinceramente, eu acho muito difícil o Brasil permitir nesse momento. Imagina uma tokenização da Bolsa Brasileira. Imagina o quanto de falcatrua iriam descobrir das empresas que estão na Bolsa. Aí não tenho interesse em fazer, né? Tu tá entendendo? Por quê? Porque tudo vai estar atrelado à tecnologia blockchain, ela é imutável. Você não vai conseguir ficar colocando, fechando ali o sol ali com a peneira ali, tapando ali buraco, fazendo enrolado aqui, um enrolado ali, um caixa 2, um caixa 3 e por aí vai. Então, imagina você pegar uma empresa, você tem uma empresa própria, você pega ali o seu business, cara, eu vou tokenizar aqui o meu business, certo? Então, quem vai dar valor para o teu negócio é o próprio mercado. Sim. Certo? É a questão das criações das comunidades, né? Muito disso. Mas aí já me remete a outra pergunta. Por que o Mark Zuckerberg não conseguiu criar o token? Ele estava querendo criar, né? Do Facebook, não sei se era do Facebook. Era. Meta, né? Não, Meta é o Metaverso. Não, mas ele estava querendo criar Sim, o token dele, a criptomoeda dele. Sim. Libra. Isso, Libra. Ele estava querendo criar, porque ele tem a comunidade na mão, não tem? O Facebook é uma comunidade, o Meta, o Instagram. E por que ele não conseguiu criar ou ele não quis, vocês acham? Cara, ele não deixaram ele criar. Não deixaram. Tanto é que, assim, na época teve uma reunião... Que já ia nascer gigante, né? Cara, porque assim, o que acontece? Se a gente for olhar o cenário macro, se a Libra tivesse realmente sido executada, o grupo, né, do Facebook teria o monopólio financeiro do mundo. Porque se juntar o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, imagina só esse grupo com mais de 4 bilhões de usuários,
mais de 50% da população do mundo utilizaria, utilizando uma só moeda. Eles teriam um monopólio financeiro do mundo. Certo, mas aí o que impediu ele de fazer? Governo? O governo. Provavelmente. Para esse projeto, porque senão a gente vai te parar fuder em outras áreas. O Facebook, ele tá onde? A sede do Facebook. Não é mais nos Estados Unidos, né? É dos Estados Unidos. É nos Estados Unidos. Tá entendendo? Então, assim, o que os Estados Unidos podem fazer para parar uma das principais empresas? A sede do Facebook tá nos Estados Unidos, do Instagram, do WhatsApp. Então, assim, para esse projeto aí, senão... Por isso que o Telegram é lá na Rússia, né? Tá entendendo? Pra ele não... É na Rússia e não é de um russo, pelo que eu tava vendo. É de, sei lá, de um árabe, um saudita, sei o quê. Mas é sediado na Rússia exatamente por esse motivo. Isso. Que o Telegram, os caras mandam uma ordem lá e ele tá cagando. Tipo isso. Entendeu? Porque tipo meio isso. Meio descentralizado. A Libra, ela não surgiu por conta disso, por conta do governo. O governo não quis. Ponto final. Massa. E as NFTs aí, é ondinha? Vocês acham que vem pra ficar? A história dos macacos? Já foi muito falado aí, né? Quem conhece, quem foi aprofundar, viu que a história do macaco não é só aquela figurinha. Tem tudo por trás. É um clube VIP, né? VIP. E tal. Tem muita coisa envolvida. Mas NFTs de maneira geral. Eu dou um exemplo no evento que a gente fez do Podcast Experience. A gente convidou uma menina que é... Ela é consultora, acho que é não sei se é do BTG, alguma coisa assim. Ela é especialista em finanças e ela quis criar um podcast, mas ela não queria criar mais um podcast falando de finanças. Então ela criou um podcast no metaverso. O podcast dela é num ambiente de metaverso, foi criado. Irado. Né? Tu acompanhou lá. Sim, acompanhei. E quando ela estava vindo para cá, ela falou, Eric, vamos criar a NFT do Podcast Experience. Opa, vamos, como é que é? E tal. Ela estava me explicando. Uhum. Então, hoje em dia, qualquer pessoa pode criar um NFT e o valor dela depende muito do que a sua comunidade vai querer, mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Cara, assim, o que é NFT? Vamos trazer para o mercado de arte, por exemplo. A Mona Lisa, certo? Mona Lisa só existe uma, certo? Imagina se existisse... Você, por exemplo, compra um quadro da Mona Lisa. Você tem como saber se aquele quadro é original? É difícil. Eu não, mas só se for um especialista. Especialista, que não sei o quê. Cara, imagine se existisse o quadro da Mona Lisa através de um NFT. E, cara... eu tenho uma NFT da Mona Lisa, a original, só tem ela. Porque, assim, a NFT, ela só existe uma. Não existe uma NFT igual a outra. E cada NFT tem uma codificação. Então, mas chega a ser blockchain ou não? Usa blockchain. Tá. Usa blockchain. Então, assim, cada NFT é única. É um DNA. É, um DNA. Então, assim... Tem lá o Bored Ape, que é do macaco. Tem vários macacos. Aquilo ali é uma comunidade, né? Tem tudo um esquema por trás. Por que é tão bacana essa questão do NFT? Porque futuramente eu enxergo o mercado de NFT do seguinte. Nossa CNH, no futuro, pode virar um NFT. Sim, porque é única, né? Única. Sim. Entendeu? Identidade do mesmo jeito. Uma certidão de nascimento do mesmo jeito. Então tem uma série de áreas da nossa vida que no futuro... Verdade. Pode se transformar em NFT. Essa questão do surgimento de NFT, da forma que surgiu, e teve a maioria, 99,9% das NFTs que surgiram, foi só mesmo para captar dinheiro. De curtição. O mercado precificou ali de forma errônea, deram um valor que não era para dar e muita gente ganhou dinheiro e muita gente perdeu dinheiro. Mas o conceito, de fato, é esse. Sim. É um negócio único que você pode ter digitalmente, que você tem a garantia que, cara, isso aqui é único. Se eu transferir para você, a partir desse momento não é mais meu, é seu. E fica registrado, que era registrado. Pelo que eu vi, por exemplo, o Neymar estava vendendo uma das figurinhas dele lá do macaquinho para Madonna. Sim. Ou seja, fica registrado. Aquela figurinha, tem lá, um dia foi do Neymar, agora é da Madonna, fica registrado. Não fica os nomes, né, de fato, mas fica registrado na blockchain que a carteira tal passou para a carteira tal e por aí vai. Show de bola, senhores. Se a gente bater esse papo aqui, ia longe demais. Vai até amanhã de manhã. Deixa eu fazer aqui, ó. Eu sempre gosto de fazer um bate-bola final aqui, né? Que fora finanças, investimentos e tá cuidando do investimento dos outros, do patrimônio dos outros, o que mais vocês gostam de fazer no tempo, às vezes tempo livre, que não tem muito, né? Mas gosta de fazer o que no tempo livre? Tu, Junior? Cara, tempo livre eu gosto muito de série.
Assistir série com a minha namorada, sair pra jantar, tomar um vinho, Vinhozinho. viajar, né? Viajar. Eu acredito que viajar é um dos melhores investimentos que existem, né? Verdade. Porque são memórias que você vai guardar ali pro resto da vida, então é um dos melhores investimentos. E eu nunca me arrependi de investir em viagem. Sim. Já teve muitos investimentos que eu me arrependi, mas investimento em viagem, eu tava buscando isso ontem na memória. Eu fiz até uma postagem sobre isso. Verdade. Eu tava buscando, cara, eu nunca me arrependi de um investimento feito em viagem. Nunca me arrependi. Então, eu gosto mais de Viajar fazer é isso. bom demais. Cara, viajar é delicioso. Por mais que você passe uns perrengues chiques lá. Faz parte. Tem Faz que ter. parte, né? Tem que ter história pra contar. Tem que ter. Uma resenha depois. E tu, Grande João? Cara, viajar. Viajar é muito bom, realmente. É agradável demais viajar. Eu gosto de bater um bolinho mesmo. Joga bola, mas joga bem ou é aqueles nós- pernas de pau? Nós enrola, viu? Nós enrola. nós Faz é. uns gols, né? Mas não é Atacante, nato. Mas é nojento. Não, joga mais no meio ali, mas na frente nós desenrola bonito. Eu gosto de bater bola, conversar, trocar ideia. Também, eu tenho, não falei aqui, mas eu tenho 2 filhos. Tem um que vai fazer 5 anos agora em janeiro. Tem outra pequena mais novinha que fez um mês Um ontem. mês, né? Inclusive o Júnior é padrinho aí da pequena. Helena, aí. mulher. Helena é a guerreira, nasceu de um sopro, literalmente. Foi muito rápido. Se eu contar a história do parto dela, que a gente já até amanhã. Ou não, porque foi muito rápido mesmo. Mas assim, gosto também, né, de curtir um pouco a família. Gosto de ir à igreja. Gosto bastante também. Toda semana eu gosto de estar naquele momento ali de comunhão. E uma coisa que eu curto muito, não é pra questão de divulgar mesmo, até porque a gente não gosta muito, mas eu gosto muito ali de ajudar ali o próximo, sabe? De fazer ali uma ação, uma coisa ou outra. Sempre que eu sou convidado, eu fico muito feliz, porque é muito gratificante. Massa. E é uma das coisas que a gente prega bastante, inclusive na B3X e na nossa planilha financeira de treinamento, essa questão da filantropia. Então a gente prega muito isso, porque a gente pratica muito isso. Então é uma coisa que eu sempre falo, eu não indico nada, eu não faço nada que antes eu não já tenha feito. E isso o Júnior também é do mesmo jeito, a gente se baixa muito por conta disso. Então é uma coisa que eu gosto demais, é um prazer enorme que eu tenho, e a gente sabe que a gente planta aqui, a gente colhe aqui, né? Sim. Tem essa também ainda. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu escutei há 15 anos atrás, que eu sempre gosto de falar, que, assim, quando você tem uma vida abençoada, você tem que se tornar bênção na vida de outras pessoas de alguma forma. Né? De alguma forma, seja com um projeto social, seja ajudando individualmente outras pessoas ali. Então, isso aí volta para você 10 vezes mais, né? Acredito muito nisso também. E colocar as redes sociais de vocês aqui, primeiro a pessoal e depois a da consultoria de vocês, né? A tua é Júnior.Queiroz. Isso, Júnior.Queiroz. E a B3X.investimentos. B3X.investimentos, tudo no Insta, né? É. A tua, João. Joan Nogueira, tudo junto. Com 2 N's, né? João Nogueira. Isso. Beleza. Galera, procura esses caras lá no Instagram. Tiver um dinheirinho sobrando ou quiser organizar a vida melhor, procura eles. Isso aí. Né? Eu vou ser cliente deles em breve, com toda certeza. E para finalizar, senhores, eu sempre gosto de fazer um bate-bola rápido, estilo Gabriela. Vou falar uma palavra aqui, o que vier na cabeça de vocês já falam aí. De bate-pronto, tá? Um hábito. Um hábito, oração. 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 Ó, por isso que os caras são sócios aí, boa. Indicação de um livro. Cara, indicação de um livro. Falando tudo, né, do que a gente comentou hoje, O Futuro do Dinheiro. O futuro do De dinheiro. Rudá Pellini. É sensacional. Fala de investimentos, criptoativos, conta um pouco da história do dinheiro, é bem completo. O Futuro do Dinheiro. Boa. Ponto de inflexão do Flávio Augusto. Esse é sensacional. É muito top. Ponto de flexão. Um podcast, um filme, uma série. Tu tava falando de série, né? Sim. Pode ser de negócio ou só de o que você gosta mesmo de curtir. Podcast, o Papo na Boa, né? Boa. Que é um podcast sensacional. E série, Suits, é muito bom. Suítes, É, eu é maratonei. sensacional. Eu me senti órfão quando acabou, sabia, velho? Cara. Acabou o Suítes. E Eu não agora, consegui velho? acabar ainda. Eu não consegui Porra, acabar. velho. Pois maratônica é massa demais. E tu, mestre? Cara, podcast também, Boa. Papo na Boa. E série, Billions, eu gosto muito. Billions também. Sensacional. Aí tem várias, mas Billions é uma que O Billions é eu foda. curto pra caramba. Uma frase que te representa ou que tu se identifica? Uma frase que me representa, eu acredito que é: empreender é monetizar a sua paixão.
Eu acredito que é muito... Na minha vida empreendedora, eu empreendo desde meus 22 anos, tendo negócios, enfim. Mas, assim, durante essa jornada, uma coisa que eu vi que, infelizmente, a maioria das pessoas não consegue entender e acabam até começando a empreender, muitas vezes, só pensando no dinheiro e não na paixão e de monetizar essa paixão, foi essa frase que uma vez eu escutei, eu nem me lembro aonde eu escutei, mas eu peguei para a minha vida. Empreender é monetizar a sua paixão. E não interessa se a sua paixão é gravar um podcast, ser um servidor público, limpar uma casa, não interessa. Se você ama o que você faz, você consegue ganhar dinheiro, você está empreendendo. Boa. Cara, verdade. Pegou agora. Que te representa ou que tu se identifica. Pode ser de outra pessoa, não precisa ser sua e tal. Alguma coisa que vem na tua cabeça sempre. Cara, uma coisa que sempre vem na minha cabeça, que acaba pegando um pouco da questão do empreendedorismo, que é uma frase que eu escutei, que eu li, é a questão de que não existe estabilidade. Eu me pego muito com isso. Muitas vezes as pessoas, que é do Flávio Augusto, inclusive, ele fala muito disso. Estabilidade não existe. Então, assim, é uma coisa que eu prego muito isso hoje, porque na minha visão não existe. Eu já vi vários casos próximos, pessoais, de pessoas que estavam super estabilizadas financeiramente, profissionalmente, e aí do nada acredita que a estabilidade existe e o mercado vai lá e ei, não é assim não. Sim. E aí eu vou, realmente estabilidade não existe. Então, sempre, cara, não conheço. Boa. E pra gente finalizar aí, manda uma mensagem final pra galera aí que quer começar a investir, que quer começar a organizar a casa. Por que vale a pena começar a investir pensando lá na frente, não pensando só no hoje? Mensagem final pra galera que quer investir, quer ter uma gestão do seu patrimônio melhor. Por que vale a pena fazer isso, Júnior? Cara, primeiro ponto, as pessoas têm que entender que, assim, começar a investir hoje e começar no próximo ano, o tempo vai passar de qualquer forma. Então, é muito melhor, independente de quanto você vai começar, você começar para ontem. Porque você tem que usar dois principais pilares que são usados para alavancagem financeira no mercado, que são dos juros compostos e do tempo. Então, vou citar o Warren Buffett. O Warren Buffett investe desde os 15 anos de idade. E ele é um dos homens mais ricos do mundo e o maior investidor da história. Então, assim, ele usou os juros compostos e o tempo a favor dele. Luiz Bassi é o maior investidor pessoa física do Brasil. Ele tem mais de 2 bilhões de reais na bolsa. Ele investe há mais de 40 anos. Ele usou os juros compostos e o tempo a favor dele. Então, um recado que eu deixo é: comece. B3X Investimentos está à disposição para ajudar a organizar financeiramente. A gente ensina as pessoas a investirem, a se educarem financeiramente, para a pessoa realmente dar o primeiro passo de se educar financeiramente, começar a investir, porque o tempo vai passar de qualquer forma, ela investindo ou não. Então é melhor passar investindo. Boa. E aí, José? Vou pegar o gancho aí do que o Júnior falou. Então, de fato, o que dizer para as pessoas, né? Sempre quando eu gosto de falar alguma coisa, eu gosto de puxar muito para a minha vida pessoal. Eu acredito que mesmo sendo um arrojado, ainda sendo perto da carinha de velho, 2 meninos, sou novo ainda. Sou de 91, não vou dizer a idade. Quem quiser que faça conta. Mas assim, a questão de investir mesmo é muito importante. Você buscar ali primeiro, se conhecer, se organizar financeiramente, começar a investir mesmo que com pouco. Eu tinha um pensamento, eu demorei muito para investir porque eu tinha um pensamento que eu precisava ter muito dinheiro para começar a investir. Cara, isso aí me perseguiu por muito tempo. Falei, não, só posso investir se eu começar a investir com 50 mil na época, com 30 mil na época, de anos e anos e anos atrás. E eu, poxa, poderia começar a investir com 50 reais todos os meses, com 100 reais, com 500 reais, com 1.000 reais e quem sabe hoje teria um patrimônio muito maior se eu tivesse pegado esse tempo e utilizado ele a meu favor. Então, assim, porém, nunca é tarde. Então, hoje, tenho 31 anos de idade e é uma coisa que eu digo para as pessoas, nunca é tarde para você investir. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo ali um jovem, uma pessoa ali com 18 anos, está começando, literalmente começando a sua vida, vai começar a entrar no mercado profissional e ela já começa ali a buscar esse conhecimento e ter o hábito de investir. A gente tem até alguns casos, até de clientes bem jovens que já começam a buscar. E, cara, nos próximos 10 anos a pessoa dessa pode estar se aposentando já. Sim. Certeza. Literalmente. O mercado é muito rápido. Então é isso aí. Galera, esse foi o Papo na Boa.
Cara, queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Sei que o tempo é corrido demais aí, mas eu tenho certeza aí que ajudou muita gente aí. A gente tirou alguns mitos e verdades aí de muitas coisas. E você que está aqui a primeira vez no canal, aproveita para se inscrever, ativa o sininho das notificações para acompanhar todos os papos na boa que vão rolar aqui agora, sempre nesse estúdio lindo, maravilhoso aqui da Splash. E, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, senhores. Irmão, muito obrigado mais uma vez pelo convite. E antes de encerrar, eu queria te dar esse presente. Não te podia ir embora sem presente, ó. Essa mesma blusa que tu tá aí, ó. É isso aí, a camisa da B3X Investimentos. Vou colocar já aqui pra te bater uma foto. Show de bola. Enquanto você está lendo essa camisa, a minha grana está rendendo. Muito boa. Não é uma arrogância, mas só pra mostrar que o dinheiro pode te remunerar. Exatamente. Né? Então é isso aí, galera. Esse foi mais um Papo na Boa. Vejo vocês na próxima. Valeu!